Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tô aqui com o Dimas Mombach da Words para bater um papo sobre mídia. Isso aí, mídia, performance, dificuldades de estar nesse mercado, de vender para essa galera aí e os desafios do dia a dia, né? Vamos lá, tem muita coisa. Cara, que show! E eu vou te usar aqui para pedir inscritos no canal da Mateada. Vambora, né, gente? Cara, sabe, toda semana eu tô trazendo alguém aqui muito legal, alguém que tem história, e eu tô te dizendo que eu vou te usar agora, porque tu é um desses convidados que tem uma baita de uma história. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo aqui, vou aprender muito contigo. E pra quem tá nos ouvindo aqui, se quer continuar aprendendo, quer ver papos como esse aqui, e muitas outras pessoas que eu já conversei, que eu vou continuar conversando ainda, se inscreve no canal aqui. Se tu estiver ouvindo isso no Spotify, se inscreve no canal do Spotify também, ou todas as outras plataformas de streaming, para ver mais papos como esse. Toda semana eu converso com alguém aqui e toda semana eu aprendo muito. São vários papos aqui que me dão vários insights de negócio, aprendo bastante coisa para aplicar no meu dia a dia de trabalho. Então tá aqui um bom motivo para tu que não se inscreveu ainda no canal do YouTube, se inscreve, e no Spotify também, ou todas as outras plataformas, se inscreve aí, manda um e-mail pra gente se tu tiver alguma sugestão, alguma crítica, ou quiser sugerir alguém para bater um papo comigo aqui também. O nosso e-mail é podcast@mateada.com. E, cara, conta um pouquinho da introdução, já que eu elevei a promessa aqui. Quem que é o Dimas e quem que é a Words? Putz, cara, vou perguntar, tem tempo? Tem tempo pra contar a história? Se tem tempo, eu conto, cara. Bom, a gente tem tempo, cara. A gente tem tempo e ainda aqui, ó, com uma cervejinha junto. É isso aí. A nossa audiência, tem certeza que tá bem acomodada também. Tem gente que assiste dirigindo. Já tive esse relato de gente que, enquanto vai pro trabalho, tá assistindo o podcast. Tem gente que assiste no sofá em casa, olhando pra TV. Outras pessoas, o Edu, da F1, me falou que ele sai pra caminhar de manhã e põe um fone de ouvido e escuta o podcast também. Ah, legal. Hoje mesmo eu tava ouvindo alguns podcasts anteriores ali e, cara, foi legal que tu comentou que é ouvir a história, tá? Porque eu conhecia quem tava no podcast aqui e tal, e ouvir a versão da história contada, como ele contou, assim, foi legal. Porque a gente conversa bastante, se encontra, mas a história contada de um jeito diferente ali é legal. E, cara, fiz durante o trabalho ali, deixei no som de fundo ali, foi legal. Então, todo mundo tá nos ouvindo aí tem tempo também, então bora lá. Qual é que é a tua história? Bora lá. Cara, acho que pra falar de um Words, assim, tem que conectar com a história que começou antes disso, assim. Então, acho que eu vou começar por aí. Acho que isso vai puxar os ganchos do que aconteceu nesse meio do caminho ali. E, de novo, eu e minha mãe, né, cara? Nós dois, a gente acha uma história bonita. Então, minha mãe também acha. Mas, cara, foi uma história legal. Ela começa há bastante tempo. Então, foi sempre ligado ao Google, assim. Sempre ligado ao Google. Eu não nasci no mercado. Eu caí de gaiato, assim. Na realidade, a história começou lá em 2006. Onde, cara, eu tenho um amigo, que hoje ele é meu sócio também, na Words, que é o Gabriel. A gente se conhece há muito tempo, cara, mais de 25 anos, há muito tempo, assim. E amigo de escola, na 6ª série, e a gente acabou ficando ficou amigo pra vida. A gente mora perto, come churrasco, sou o padrinho do filho dele e tal, e lá começou a nossa história. Ele trabalhava no marketing de uma associação e, cara, começou a surgir o Google. Imagina, né? 2006, cara. 2006 o Google era uma criança. Google Ads aqui no Brasil tava engatinhando. Então, eu sou de Novo Hamburgo, né? O Google mesmo é de 98, né? Sim, o Google é de 98, mas aqui no Brasil eu não lembro se o Google Ads, cara, se ele já tinha vindo aqui nessa época. Que naquela época era Google AdWords? Era Google AdWords, e o Google AdWords, eu não lembro exatamente quando foi, cara. Se eu me recordo de um livro, acho que foi 2001, quando ele surgiu. Eu não lembro se ele surgiu já aqui em 2001 ou se ele surgiu... Mas em 2007, quando eu tava em São Paulo, foi o primeiro ano, quando eu me mudei para São Paulo, o Google tava chegando no Brasil em 2007.
2006 eu lembro que foi o primeiro ano que a gente ficou sabendo disso. Em 2007 a gente formalizou a empresa e o primeiro print que a gente teve ainda que eu usava em apresentação parecia um outdoor, né? Coloque seu anúncio aqui, do ladinho do Google ali. E o Gabriel trabalhava com e-mail marketing, com outras ferramentas que na época era o supra-sumo do negócio, né, cara? Tu tem um site com gerenciamento de conteúdo, um WordPress da vida, na época tava à frente do mercado, assim. Então, naquela época, 2006 para 2007, a gente começou a conversar, ele tinha um interesse em trabalhar com isso, assim, e ele junto com um colega de trabalho dele, pensava, cara, vamos fazer alguma coisa no digital, a gente sabe como fazer, vamos pegar, cara, vamos vender isso aqui, vamos se juntar aqui. Eles estavam com muito tesão em fazer isso e na época lá eu estava na área de TI, mas já tinha trabalhado com contabilidade, com administrativo, essa parada toda aí, cara. E eles me chamaram para ser o cara da administração, cara, o administrativo e financeiro da empresa, assim. Então me chamaram por essa expertise que eu tinha, assim, em gerenciar, e depois a gente viu que eu não gerenciava porcaria nenhuma. Mas por que me chamaram? Porque tinha mais alguém além do Gabriel? Sim, tinha o Gabriel e o Lucas. Tinha o Lucas, cara. O Lucas era um colega de trabalho do Gabriel, que a gente se juntou ali. Começou a conversa com eles me chamaram justamente por isso, a gente foi conversando e surgiu a ideia de criar uma empresa, cara. Daí começou aquele sonho, né? 3 gurizão, assim, 3 jovens ali, com muita vontade. E a gente resolveu abrir uma empresa, né, cara? Gurizão, que idade tu tinha? Cara, hoje, matemática pra mim pra trás agora, mas foi em 2006, hoje eu tenho 37. Ajuda na matemática aí, cara. 37 dá 22 por aí. Tinha por aí, cara, 23, 22. Começou nessa época, era bem jovem, tava trabalhando na área de TI, implementando software lá e começou essa jornada, né, cara? Aí beleza, decidimos lá, conversamos sobre isso e vamos abrir empresa? Vamos. Daí se cria um CNPJ e, cara, na época, acho que até hoje, né? A gente confunde as coisas, né? A gente acha que abrir um CNPJ é ser empresário. Uhum. Cara, é outra coisa totalmente diferente. Hoje um CNPJ só diz que tu tem um CNPJ, entendeu? Começa uma outra... Ser empresário é uma coisa totalmente diferente. Empreendedor ainda, cara, tô aprendendo isso até hoje ainda. Mas... E como é diferente, né? Porque a gente tem um sonho de abrir uma empresa para fazer aquilo que a gente ama fazer, gosta de fazer, e aí quando tu abre a empresa tu vê que não tem nada daquilo, né? O que tu menos faz é aquilo que tu sabe, aquilo que tu te propôs quando tu abriu o negócio e acaba passando muito mais tempo na parte burocrática do que qualquer outro negócio, né? É bem isso, cara. E naquela época, imagina, né? Abrimos a empresa. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Onde a gente se reúne? Onde a gente se instala. E eu de Novo Hamburgo, Gabriel de Novo Hamburgo e o Lucas de 2 irmãos. Então, mais no interior ainda. E o Lucas, a família dele ali, o pai dele tinha uma sala num prédio que estava desocupado. Então a gente pensou... Mas em qual cidade? 2 irmãos. Em 2 irmãos. Cara, foi em 2 irmãos. Então, imagina, 2007, 2 irmãos, a internet, que hoje não é lá essas coisas, tudo quanto é lugar aí, mas na época só chegava, era BR, Brasil Telecom. Na época lá. Acho que era Brasil Telecom, cara. E então tinha um sinal de internet, mas beleza. Vamos para uma sala agora. O Words tem uma sala. Uma internet ADSL. ADSL. E, cara, não era o Words, tá? O nome da empresa era GoGo Comunicação e Marketing. GoGo. GoGo. E qual que foi a ideia do nome? Cara, eu não sou o cara criativo lá da turma, né? Mas foi uma ideia de avanço, de velocidade, assim, de vamos, entendeu? Uhum. Foi isso, depois a gente viu que tinha Google Boy, botar isso no Google, o nome não era tão bom assim, depois cara. ele se revelou um nome não bom. É isso aí, cara, não foi tão bom. Mas é isso, né, cara? A gente montou, foi pra lá. O Marco foi, cara, a gente comprou... a gente levou as escrivaninhas que a gente tinha em casa, cara, no quarto pra fazer a empresa lá. Levou um fogão de acampamento pra gente ter lá, pra fazer o almoço, essas coisas, que tinha uma sala em 2 irmãos. Mas a gente comprou uma mesa de reunião. Daí sim, cara, uma grande mesa de reunião. Aquilo ali parece que foi o marco de, ó, temos uma empresa, temos uma sala e temos uma mesa de reunião. Então, cara, foi muita vontade, entendeu? Eu não sabia muito como fazer as coisas, mas começou a história lá. E daí, tu abriu empresa, né? Mas como a gente vende isso? Como a gente oferta isso pras pessoas?
Daí começou o desafio, né? Cara, como a gente vende isso aqui que a gente vai fazer? Então a gente começou a vender isso e a gente realmente tentava vender performance sem chamar de performance na época. A gente já estava vendendo isso sem saber que isso era isso que a gente está conversando agora, sabe? Isso que realmente a Words faz hoje, naquela época a gente já queria fazer. Então a gente foi atrás de empresas para fazer, existia uma rede de contatos que a gente conseguiu, cara, conseguiu naquela época mailing de empresas, listas de tudo mais, conseguiu lá captar em alguns lugares, daí, cara, foi em feira, tinha um CD de feira, quando tinha uma feira do calçado, na FENAC, tinha a lista de empresas ali, a gente catou um monte de coisas aí de contatos. Eu comprei uma vez impresso, cara, era um catálogo, eu não vou lembrar de quem agora, mas só que não era em CD, era analógico o negócio, como se fosse uma lista telefônica, que tinha o nome dos principais sócios, o telefone e o e-mail. Mas já tá valendo, cara. Isso aí já era uma lista altamente qualificada, já se tu tem essas informações dos caras. Mas eu não lembro agora qual era o fornecedor, mas era um sim de alguma coisa, assim. Cara, a gente se apoiou nisso aí, assim. Então, cara, ele pegou esse CD e eu lembro da primeira campanha que a gente fez, cara. Foi uma campanha de e-mail marketing. E a campanha de e-mail marketing, a gente falava de performance, queria fazer performance. A gente queria vender, ganhar dinheiro. E o que as pessoas compravam na época era site, e-mail marketing, aquilo que estava na crista da onda, assim. Mas o teu papel aí, os caras chamaram para ser administrativo. Nessa época, era isso que tu estava fazendo ou tu já estava envolvido nessa parte de... Não estava envolvido em nada disso, cara. Só participava das rodadas lá, mas eu não era o cara criativo mesmo, assim. Então participava disso e acabei ficando só no administrativo mesmo, cara. Contabilidade, emissão de nota, boleto, o sistema que gerenciava contas a receber ali naquela época. Cara, eu cuidava disso, entendeu? Era isso que eu fazia. E por pouco tempo foi assim, né? A gente estava lá em Dois Irmãos, conseguiu alguns contratos, alguns projetos ali, alguns jobs e tudo mais, e bateu a água na bunda e tem que vender, né, cara? E quando aconteceu isso, o que a gente faz? Na época, vamos botar a pastinha embaixo vamos planejar uma campanha. Gabriel e o Lucas planejaram uma campanha, que foi legal. Até eu quero achar ela para usá-la como case, cara. A gente fez uma campanha de e-mail marketing lá em 2007, mandou para uma base grande e recebeu retorno. A gente teve fechamento em cima dessa... Uma base fria ainda, uma base... Fria, cara. Friaça, assim. A gente fechou com o escritório de contabilidade, assim, porque o mote da campanha era você ainda faz as coisas com o seu sobrinho, e tinha uma fotinho de um nerd. Então lá em 2007 a gente fez isso, assim, e isso gerou alguns retornos ali, gerou fechamento pra gente. Mas o que a gente fez daí, cara, todo mundo botou a pasta embaixo do braço, eu fui pra rua vender também, e ali começou já aquela veia do que eu faço hoje, que é, cara, vender, gerar negócio, sabe? Poder sentar com os caras aí, não só com quem tá à frente dos negócios, assim, mas, cara, a gente fala com alguns níveis, né? Fala com o nível de marketing, ora fala com um gerente comercial, ora fala realmente com o decisor, com o CEO, só que a gente está conversando com esses, fala com o CMO, e nesses níveis aí, o que eu mais gosto é de poder sentar com esses caras e realmente entender qual é o desafio, entender qual é o cenário, qual é o desafio, e conseguir conectar isso com a entrega que a Words tem, e se ali na frente vai dar match e vai dar um resultado positivo. Tem que ter esse feeling, assim. Se não tem esse feeling, a gente não consegue ter aquela segurança, assim. Hoje tem muito mais, que a gente tem método e tudo mais, já aprendeu. Mas naquela época, cara, pastinha embaixo do braço, uma apresentação impressa ali e tudo mais, e vamos entrar nas lojas. Fui para Novo Hamburgo, porque Dois Irmãos não tem nada, né, cara? Ninguém comprava nada lá. Imagina 2006, tu chegar nas empresas e dizer, cara, eu quero fazer meu marketing para ti, eu quero fazer SMS marketing. Nossa, 2007, 2008 lá. Eu quero até botar teu anúncio no Google, vamos lá. E os caras, putz, o que é isso, né? Tô anunciando no Jornal NH. Anuncio no jornal, tem panfleto na rua aqui. Então, falar com esses caras e dizer, me dá dinheiro, que eu vou botar teu site no Google e tu vai vender mais, cara, não funcionava. Era difícil, assim. né? Muito difícil. Eu tô achando legal essa mensagem que tu tá passando através dessa história, porque ela mostra que quem quer, é possível fazer acontecer, né? Então, tu tava num mundo lá onde... o cliente que tu queria atingir, ele sabia muito menos do que estava acontecendo, era muito mais difícil de tu convencer um lojista lá a anunciar no Google do que é hoje em dia, e mesmo assim tu levantou a bunda da cadeira e foi atrás. Cara, acho que foi esse todo dia pela manhã a gente levantava, a gente
pegava o Gabriel na casa dele aqui no Novo Hamburgo também, a gente subia 2 irmãos. E tava lá, de manhã cedo, um chimarrãozinho, um café na cafeteira e, cara, como a gente faz isso aqui acontecer, tá? Como a gente faz isso aqui acontecer. E a gente fez muita iniciativa, tinha rede de contatos até, cara, amigo do Lucas, amigo do Gabriel, todo contato que a gente tinha, vamos atrás. Se tu fosse começar ela hoje, com os mesmos recursos que tu tinha naquela época, tu acha que hoje seria mais fácil ou mais difícil do que naquela época? Eu acho que hoje a concorrência ela é grande. Naquela época ela era grande também, mas o mercado era muito menor. Tá? Era muito menor. Eu acho que hoje, pela quantidade de recurso que se tem, vai ser mais fácil de fazer. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Tá? Os desafios vão ser diferentes, mas vai ser desafiante igual. Só que os recursos que tem hoje são, cara, muito... tu consegue já testar e validar, botar o teu negócio no mercado para rodar muito mais rápido. Então a gente já ia ter validado rápido se aquilo deu certo ou não. Na época não. Na época a gente abriu a empresa e, cara, demorou, a gente ficou 1 ano naquela sede. Putz, a gente tá longe, né? Subir e descer 2 irmãos reunião ali não dá. Então a gente vamos para Novo Hamburgo, pegamos uma sala em Novo Hamburgo, durou mais 1 ano ali. Depois de 1 ano? Depois de 1 ano, cara. Depois de 1 ano desse trânsito ali, de 2 irmãos e tal, a gente, cara, vamos para Novo Hamburgo. Daí o que aconteceu em Novo Hamburgo, o Lucas acabou ficando em 2 irmãos, que ele morava perto da sala, a gente foi para Novo Hamburgo, daí deu uma desconexão ali e tudo mais, as coisas funcionaram mais um pouco, até que eu conto a história, né? O Gabriel, a gente se conhece há bastante tempo, ele sempre foi muito bom em escrever. Ele é um cara criativo, assim, um cara muito acima da média. E fica elogio para ele aí. E naquela época ele começou a escrever, cara. A escrever. A gente tinha até tempo ocioso na GoGo, que não tinha projeto, né, cara? Mas então a gente estava vendendo, trazia alguns projetos, não sabia nem como entregar. Porque a gente batia na porta das empresas e dizia, olha, me dá dinheiro que eu vou fazer isso aqui, tu vai vender mais? Beleza, mas eu preciso de um site. Vocês fazem site? E a gente falou não, até que a gente falou sim. Então, putz, quando tu fala que tu faz site, muda totalmente figura, né? A gente não sabia fazer site, a gente escolheu um CMS na época lá, que era o Joomla. Joomla? Cara, o Joomla quando começou lá, era um monstro, assim, a gente não sabia mexer, a gente foi desenvolver site. Então a gente... eu acho que não só quando ele começou, acho que a vida inteira do Joomla ele foi um monstro. Ó, me desculpem os amantes de Joomla, mas tem uma comunidade ali ferrenha, cara, que faz funcionar é complicado. Junto. Eu sou WordPress Team. Eu também sou do WordPress Team, assim. Acho que do WordPress eu sou defensor. Acho que o WordPress é bastante flexível. Pode ser robusto até. Já vi projetos grandes rodando em WordPress e funciona, cara. A Globo.com, toda a parte dos colunistas lá roda em WordPress, né? Legal. Então, cara, naquela época a gente chegar para as empresas e as empresas nos ajudarem, darem dinheiro pra gente fazer algo diferente, não funcionou. Daí agora eu lembrei, estava esquecendo, cara, que na época a gente estava tão cheio de vontade que o grupo editorial Sinos, que é aqui no Vale dos Sinos, tá? Esse podcast ele alcança nacionalmente aqui, né? Então, Vale dos Sinos é 50 quilômetros de Porto Alegre aqui e tinha o grupo Sinos. O grupo Sinos... pro a nossa audiência fiel aqui, aquele que está nos acompanhando, já assistiu aqui a minha entrevista com um jornalista lá do grupo Sinos. Jornal NH. Teve aqui bater um papo com a gente. Legal. E no Jornal NH eles criaram um portal que era o ZipTop na época. E o ZipTop era um portal de entretenimento. O ZipTop foi antes ou depois do... Não, ele era um portal que fazia parte do Sinusnet, não é? Que era o provedor. Isso mesmo, do Sinusnet. Então era um portal lá de conteúdo e tudo mais, entretenimento, tinha espaço publicitário. E eu lembro que na época a gente estava tão ligado, cara, nas tendências assim, que a gente acessou o site do ZipTop e olhou problemas de usabilidade, cara, no site. Usabilidade, alguns problemas assim. E a gente entrou no formulário de contato do ZipTop, cara, e mandou, cara, seguinte, ó, a gente acessou e tem isso, blá, blá, blá. E do nada a gente recebeu uma resposta e dizendo, cara, seguinte, ó, aqui é o fulano de tal, a gente queria marcar uma reunião para conversar com vocês. E a gente foi lá, bateu um papo, a gente sentou numa sala de reunião do ZipTop. A gente não sabia, era um portal recém-lançado, né? Tava lançando na época ali, tava ainda testando muita coisa, mercado desconhecido para eles. A gente sentou com eles e a gente estava falando com o diretor do Grupo Sinos lá e
e o responsável pelo projeto ZipTop lá dentro. Então eles chamaram a gente para conversar, que eles disseram, olha, a gente viu os comentários de vocês ali, a gente tem que chamar esses guri para conversar. E a gente foi lá conversar com eles. E ali a gente fechou uma parceria, eles nos chamaram, a gente não venderia o produto de publicidade deles, que eram os espaços publicitários dentro do site ali. Então a gente até tentou fazer aquilo ali durante um tempo, tentou vender, mas eu lembro, acho que eu até vi um podcast aqui quando a gente falou de como a gente vai vender performance e a gente vai vender também um espaço publicitário e um banner estático em um portal. As coisas não se conversavam muito. Então era meio contraditório. Então a gente não conseguia vender. A gente ia lá para vender e a gente pensava, eu vou vender esse produto, eu vou vender o produto da GoGo aqui, que é a razão da gente viver, né? Então acabou não funcionando. Mas essa foi uma história legal, assim, que a gente entrou lá. E mais um aprendizado nessa tua história, que eu recebo muito contato através do formulário aqui de gente oferecendo serviço, oferecendo terceirização, oferecendo algum tipo de... querendo vender alguma coisa através de formulário. Tem muito. Todo mundo que está nos ouvindo aqui que tem um site também já deve sofrer com isso. Isso claramente não funciona, porque tu simplesmente mandar um spam ali no formulário de contato, a chance de vender é muito pequena. Mas isso que tu falou agora me chamou a atenção, eu acho que é um aprendizado, que é o formulário de contato, ele pode ser um canal de venda desde que tu mostre que tu tem preparo e que tu dê o mínimo de atenção para aquele negócio da pessoa. Então tu foi lá, fez uma análise do site e mandou detalhado uma análise pro formulário de contato. Foi isso que chamou a atenção e os caras acabaram te contratando, né? É isso, na verdade até foi mérito lá acho que foi o Gabriel e o Lucas, são bem curiosos assim, mas foi justamente isso, tá? Foi conseguir enxergar e mostrar aquilo de uma maneira embasada e relevante, e não simplesmente oportunista, assim. Então a gente mandou de uma maneira despretensiosa. Eu acho que o fato de ter ido despretensioso, assim, simplesmente como uma sugestão do que a gente tinha visto, um problema de usabilidade, acabou funcionando. Gerou uma conversa. Tá, então quanto mais espontâneo for, assim, isso funciona. Isso funciona até hoje. Que legal. Não digo do formulário, né? Mas funciona até hoje. Funciona assim. Isso serve também até para quem, assim, abrindo um pouco mais a conversa aqui, quando eu recebo o currículo. A pessoa que no corpo do e-mail ela já fala alguma coisa. Eu acho que eu vou conseguir colaborar com a vaga, com a empresa, porque eu vi que vocês estão pedindo tal perfil, eu já fiz isso. A pessoa manda um e-mail personalizado falando as qualidades dela em relação ao que foi de pré-requisito da vaga. Cara, esses são os candidatos mais bem preparados, assim. Eu já brilho o olho quando eu recebo esse tipo de e-mail. Mas eu fiquei curioso com uma coisa que tu abriu aí, mas não concluiu, que é a história do Gabriel. Tu falou que ele escrevia bem e você estava usando o tempo ocioso para produzir alguma coisa? Isso, só que o produzir era, na verdade, o Gabriel escrevia e na época ele criou um blog. Daí eu só vou conectar a história, assim, porque conecta na Words. Mas ele começou um blog, escreveu umas crônicas ali e tudo mais. Então, com o tempo ocioso, a gente acabou não tendo muito projeto, mas a GoGo, acho que ela durou entre 2 e 3 anos, se eu não me engano, como GoGo. E aí o Gabriel começou a escrever, ele gostou de fazer isso. E a GoGo, na época, ela não estava avançando, a gente não conseguia amadurecer, a gente não conseguia até dar dinheiro com aquilo ali. Então, quando não tem dinheiro para fomentar um negócio, ele não funciona, né? Então não estava funcionando e a gente resolveu, gente, não é o momento. Então o Gabriel acabou saindo, logo depois eu saí e logo depois o Lucas ficou, mas acabou, GoGo ela não existe mais, foram 3 anos. E só na época o que aconteceu foi o Gabriel, ele sempre escreveu bem, então ele começou a escreveu, redação, conteúdo, tá? É bom. Tanto é que os copies lá, quando a gente precisa de uma opinião, a gente, cara, dá uma olhada aqui. Ele é o cara da copy. Acho que muita coisa do que a gente vê da Words, assim, principalmente o site da Words que está rodando lá, ele fica rodando variações, e as variações são estrutura, arquitetura, copy, e ele está sempre trabalhando em cima disso para testar. A gente testa constantemente lá, a gente acompanha, a gente é casa de ferreiros. Espeta de ferro. Espeta de ferro mesmo, tá? A gente testa dentro de casa. Tem que fazer o famoso teste AB aí, né? É isso aí, a gente faz bastante. Então, na época, ele escreveu bastante e nisso ele acabou escrevendo um livro de crônicas que virou um segundo livro, virou um terceiro. Ele escreveu alguns livros, assim. Então, ele foi numa jornada por um lado, eu fui numa jornada, ele foi numa jornada pela direita, eu fui numa jornada pela esquerda.
ele acabou se ligando ao marketing também depois, trabalhou com digital, inclusive até para vender o blog dele, vender os produtos que ele tinha, o livro dele, ele criou, a história, o perfil dele, ele tem uma marca, tá? Tem uma marca hoje. Tem uma marca conhecida. Então ele teve os livros dele, ele construiu isso deu uma experiência no digital para ele, nessa jornada que ele teve. A marca que tu fala é a marca em volta do nome dele. Em volta do nome dele. Até vou fazer um merchan aqui. Gabito Nunes. Gabito Nunes. Vamos colocar até o link. Nunes. O link. Bota o link ali, o arroba, tá? Até tá lá. Botar na descrição do post aqui. Tá Gabito lá. Nunes. Esse nome aí, eu digo, cara, eu sou amigo do Gabito Nunes, tá? Isso já me ajudou nas baladas aí. Ó, legal. Então vamos fazer até um convite, então, pro Gabriel vir aqui bater um papo comigo. É isso aí. Tá aí o convite tá feito, Gabriel. Vem aqui contar um pouco da tua história também aí, contar um pouco da tua marca, como é que foi essa trajetória, da tua outra visão dessa jornada aí. Beleza, vai ter que vir agora. E então ele foi por esse lado, que deu bastante experiência para ele, e eu voltei para o mercado de TI, que eu sabia fazer, que é trabalhar com software, implementação e tudo mais. E o que aconteceu foi... só que eu fiquei com alguns clientes. Eu cheguei a ficar com clientes de atualização de site do WordPress. Eu fiquei com clientes de e-mail marketing. Então, eu já comecei a terceirizar alguns serviços ali com algumas empresas, com alguns freelas, para poder fazer algumas entregas. E ali eu já estava trabalhando com o Google. Tá na GoGo ainda, a parte de mídia, de performance, eu comecei a ter o primeiro contato. Fiquei curioso com aquilo ali, comecei a estudar. Aprendi a fazer ali, a gente aprendeu junto na GoGo, e quando eu segui a carreira solo, forçou mais eu aprender, porque começou a surgir oportunidade, eu comecei a ofertar e, sempre tem um amigo de alguém, de um parente que tem um negócio, tu vai lá, oferta, o cara quer fazer. Eu acabei virando o sobrinho em alguns momentos, tá? O sobrinho que fazia, eu virei o sobrinho, mas eu comecei a aprender e fui fazer. Lá começou o meu contato direto com o Google Ads. Meu contato começou ali, fui aprendendo. Eu sou entusiasta de Google Analytics também. Então, o Analytics, quando comecei a ter contato, sempre gostei. Essas duas plataformas aí são foda. Desculpa a palavra aí. Não, mas aqui é liberado. Liberado. Acho que vão sair algumas assim. Tá liberado, não precisa se preocupar. E lá começou a jornada de eu realmente ter contato com o que a gente faz hoje. Então, aprendi de Google Ads, atendi uma pousada lá na Palhoça, atendi escritório de contabilidade, atendi uma loja de roupas, e assim começou ganhava uma renda extra em paralelo, ainda tinha empresa aberta e me intitulava como empresário, assim, né? Mas fiquei no mercado. E ali, beleza, comecei a trabalhar nas empresas que não tinham nada a ver com o que eu fazia, com o que eu gostava de fazer. Cara, eu comecei a me apaixonar por isso, tá? E não só me apaixonar pela proposta dos produtos do Google ali, pelo como tudo funcionava, tá? Pela evolução do digital, da internet, mas eu vi que eu gostava de vender e atender cliente. Conversar com pessoas, tá lá. E isso, a gente está falando aí de 2010, mais ou menos, se a minha conta estiver certa. 2010. 2009, eu lembro que eu já estava em Novo Hamburgo, a GoGo já estava finalizando ali, eu já estava prestando serviço. Então, 2009 para 2010, essa virada aconteceu ali, eu trabalhava em uma empresa e fazendo Google, né, cara? E beleza, fui estudando cada vez mais aquilo ali, até que surgiu uma oportunidade, eu vim para Porto Alegre, mas fazendo em paralelo ainda, e sempre curioso, eu consegui até um trabalho que me permitiu eu fazer em paralelo algumas coisas. O meu chefe, até meu ex-chefe ali, que deu uma força porque ele tinha um negócio e ele me contratou para fazer para aquele negócio dele. Então, foi um incentivo ainda. Então, tem pessoas que incentivaram a gente nessa jornada, né, cara? Isso eu lembro bastante, assim. E ali eu pensei, né, cara, eu não vou conseguir. Agora parece que está chegando o momento, porque o Google começou as movimentações dele, eu não lembro exatamente o ano, tá? Eu não sou bom com data, assim. O Gabriel deve lembrar, ele é bom com data. Até de repente tu lembra, Denis. Quando começou o programa do Google Partners, que eu lembro que no podcast que tu falou com o Ricardo, aqui com o Rick Fernandes, eu sou da mesma época, de fazer prova em inglês ou em português mal traduzida, tinha que pagar $50, se rodava, tu tinha que fazer de novo. Aquilo que eu vi no podcast ali, cara, eu peguei Passou por tudo isso. Passei por tudo aquilo ali, tá? Mas eu não sei quando começou, porque quando eu fui fazer a minha primeira prova era 2011. E já existia esse movimento. Então ela começou antes disso, antes da minha entrada dentro do mercado aí, já existia esse negócio. Então eu não sei exatamente quando, mas eu acho que foi mais ou menos por ali.
Quando começou o Google Partners, eu lembro que eu fiz as provas, eu me certifiquei e eu criei outras contas de e-mail como se fosse da empresa para poder certificar a agência. Ah, porque tinha que ter um número mínimo, né? Tinha que ter, acho que pelo menos 2 ou 3 ali, tinha que ter uma quantidade. E eu fiz as provas Olha, com outros e-mails. Então teve uma malandragem. Teve uma malandragem, cara. E eu lembro que aqui em Porto Alegre, a gente falou de... a gente estava conversando antes, né? De algumas empresas que são do meio, mais pioneiras aqui. Cara, falando de cadastro, falando de 3YZ, que surgiram por aqui, eu lembro e na época não era GoGo, tá? Na época eu acho que eu tinha mudado o nome. Como saí da GoGo era MBAC, que é a abreviação do meu sobrenome, Marketing de Busca. Era esse o nome, cara. Olha aí. Se eu não me engano, para tu conseguir certificação da agência, tu precisava ter $10 mil gerenciados em 90 dias e 3 funcionários da empresa certificados. Eu lembro que eu tinha, nessa época até, a história... enquanto eu estava prestando serviço e estava trabalhando em paralelo, eu consegui um cliente. Fiz um curso de Google, da GoBack, que veio até aqui em Porto Alegre fazer um curso presencial. Fiz um curso de 1 semana com eles ali para me atualizar, para saber se realmente eu sabia. E durante o curso, eu percebi que eu realmente sabia da plataforma do Google. Assim. Sabia porque tinha os colegas tinham dificuldade, um professor só e 20 cabeças ali fazendo um curso. Eu conversava com os colegas que precisavam de alguma ajuda, eu já sabia aquilo. Já estava ensinando. Já estava ensinando. Tá? Então eu conversei e uma dessas colegas trabalhava numa empresa aqui de Porto Alegre grande que, cara, fui despretensiosamente ali, ensinei e deu 3 meses depois, 4 meses depois, eu recebi um e-mail dela, disse, Dimas, eu preciso de ajuda, eu tô com dificuldade aqui, saiu da agência, eu trouxe interno porque a agência não estava entregando, estava ruim, e eu preciso de ajuda. Tu faz uma consultoria para mim aqui, pelo menos de 1 mês e meio, 2 meses para me ajudar, porque o meu CPA aumentou e eu não sei o que eu faço aqui. Então, eu tava apavorado, assim, me chamou, fui lá, olhei, pré-analisei a conta. Pré-analisar a conta é algo que a gente faz até hoje. Até hoje, antes de entrar em um negócio, se já tem um histórico e o cliente não sabe muito bem, já tem um histórico grande, eu digo, cara, vamos pré-analisar aí pra gente entender como é que tá o cenário. Então, na época, ela me chamou e eu fui lá, fiz a consultoria. Nossa, pra mim era um puta negócio, né, cara? Fiz a consultoria, ajudei, e daquela consultoria, que foi novembro e dezembro, se eu não me engano, fechou um contrato pro ano seguinte inteiro, cara. E esse cliente ficou com a gente muito tempo e ficou por muito tempo como uma das maiores verbas gerenciadas. Mas por enquanto não existia Words ainda. Não existia Words, cara. Era MBAC ainda, tava lá, eu tava sozinho, solito. Só que era uma verba muito grande. Pra época, sim, era verba grande. E tu tava gerenciando sozinho? Tava gerenciando sozinho. Então, eu tinha 3 clientes de Google e um desses clientes era muito substancial. E esse cliente foi muito desafiador, porque ele já atuava nacionalmente, a verba já era grande, campanha gigante. E lá eu já fiz o método SCAG de Google Ads, que eu nem sabia que era um método, que era organizar muito bem a campanha segmentada e tudo mais. Só que aquilo me permitiu uma certificação que poucas agências tinham aqui, que era os $10 mil nos últimos 90 dias. Então, tinham algumas, mas não eram muitas. A maioria já estava concentrada no Sudeste, mas no Sul não tinha. Então, eu lembro que o Rick falou também, e realmente não tinha muito aqui. Era uma oportunidade de fazer diferente aquilo que estava surgindo, que era marketing de busca mesmo. Né? Eu lembro que eu fui conseguir essa certificação para Machada, já era 2013, 2014, eu acho, quando eu fui tirar essa certificação. Porque logo no começo a gente nem fazia AdWords, né? Uhum. E até depois, quando eu comecei a fazer, até conseguir clientes para chegar nesses $10 mil aí, já tinha um bom tempo de estrada. Então ali nos 2010, 2011, eu imagino que tinha pouquíssimas agências mesmo. Era tu e as agências mais top. Eu acho que eu acho que a gente foi, eu digo a gente, mas a agência lá, MBAC, que era o Dimas, e 3 contas ali embaixo. Acho que a gente foi a 3ª, se eu não me engano, quando tu fazia a pesquisa no Partners e tu conseguia segmentar o estado. Sim. Que tu tava ali. Era a 3ª agência. Era a 3ª agência que estava aqui. Então, na época, eu lembro que foi pouco tempo, né? Depois vieram outras ali, mas eu lembro que aquilo ali, aquilo ali fez eu perceber assim, eu tô um pouquinho à frente, pelo menos, do que está surgindo agora, né? Daí veio o Partners do Google. Todo mundo, o Google, programa de capacitação, buscando parceiros, que o Google é esperto, né, cara? Vamos botar o parceiro, incentivar ele, distribuir um monte de cupom pra galera aqui, pra galera botar na rua, levantar um monte de contas de Google com
X reais grátis aqui em cupom e botar um monte de parceiro fazendo prova, certificando e botando, sendo foda aí nessa solução, tá? E dizendo que funciona e vendendo a gente. Sim. Então, mais um ponto interessante da tua história aqui, que eu acho que é outro ensinamento interessante para quem está nos ouvindo, que é começar um negócio, né? É sempre muito difícil. Eu tô me identificando muito com a tua história também, porque eu comecei de uma maneira muito similar. Eu também trabalhava só era um freela, era meio que um sobrinho ali, digamos assim, até o momento que eu consegui o primeiro contrato. Um contrato de 1 ano, que foi o que me deu coragem e me deu sustentação para dizer, bom, agora eu consigo apostar e contratar pessoas e ir atrás de começar um negócio mesmo, porque eu tenho pelo menos um cliente aqui que vai me dar essa base. Então tu não contou a história 100%, mas eu já estou imaginando que esse contrato ele foi muito importante para tu dar base para criar coragem e ter sustentação para dizer, agora eu vou criar o negócio. Cara, ele foi esse contrato. Ele foi esse contrato que, ok, funciona, alguém comprou isso aqui, realmente o que eu estou fazendo tem uma entrega legal, eu realmente conheço disso, e deu a segurança até financeira de complementar e dizer, ok, eu posso, então, existe algo aqui que se eu sair do meu quentinho aqui, vai funcionar. Então, foi um marco, foi exatamente, a história é similar e foi um marco. Esse contrato foi um marco aí. E esse cliente ele ficou durante 6 anos. Ele pegou MBAC, migrou para Words, ele ficou na Words ainda como um cliente estratégico durante muito tempo. A gente foi evoluindo junto com ele. Ali também eu entendi que uma estratégia muito consistente, fazer o que realmente precisa ser feito, ser muito transparente e claro com o cliente, não existe milagre, é um trabalho árduo ali, planejamento, é inteligência, dados, é muita coisa, é dedicação mesmo para aquele crescimento incremental. Então, tu começar com um cliente desse tamanho junto com ele, tu ver ele crescer, ele ficar desse tamanho, assim, tu fazer parte daquilo ali foi muito gratificante. É ruim dizer isso de cliente, né? Assinatura da tua capacidade, né? É isso, assim, sabe? Então, foi um marco bastante grande, assim. Então, esse foi o cliente que diz, ok, agora eu virei partner, agora é a hora da virada, e a hora da virada aconteceu nesse ano. Nesse ano, saí da minha empresa, cara, seguinte, surgiu uma oportunidade aqui, e era um parceiro, que ele é até parceiro hoje, é uma agência, na época era Volum, hoje é Obli, dentro do Parque de Tecnologia da Unicinos. A gente era amigo e tudo mais, se conhecia. E, cara, eu chamava ele para prestar alguns serviços, ele manja WordPress para Dedel, até se alguém precisar, ele é o cara de WordPress lá. E então surgiu uma oportunidade lá de trabalhar, porque ele começou a pegar uns projetos do Sebrae, na época Sebrae Tech, eu acho que foi, onde tinha um subsídio de 80% em projetos digitais, e-commerce e tudo mais. Uhum. Ele precisava de alguém para vender, porque ele era de delivery, ele entregava, entendeu? Eu estava lá desenvolvendo, ele, outro cara, entregava. Ele precisava de alguém com shen para vender. E o Dimas já estava lá vendendo, né, cara, já sabia fazer, atendia clientes, os meus clientes ali, e eu fui lá vender para ele. Eu disse, cara, é a virada, entendeu? Saí de onde eu estava, fui lá trabalhar com ele. Não tinha nada assinado também, trabalhava em cima de variável, ganhava um valor lá e mais se fechava alguma coisa e tal, e vamos embora, né? Eu também assumi a parte de Google dele. Então, tudo que era Google eu fazia e saía para vender nos projetos. E lá, cara, eu aprendi algo que é como existem negócios, tá? Negócios com potencial de crescimento com digital, potencial gigante, assim. Imagina, Sebrae tem uma abrangência gigante, né, cara? Eu atendi empresas no interior de Gravataí, que o cara trabalhava numa garagem, tinha um produto de alto valor agregado, e o cara poderia estar vendendo direto para o consumidor final, ganhando uma margem gigante, e ele estava com intermediários, porque ele não sabia que ele podia usar os recursos que o digital teria. E eu estava ali para ajudar ele naquilo. Aquilo ali despertou em mim algo assim que foi a virada de chave. Eu falei, putz, cara, eu tenho que fazer isso e fazer desse jeito. Eu não posso ser o cara que vem aqui, pega o produto dele e vende por 7 vezes a mais, mas paga aquilo ali para aquele cara. Eu tenho que ajudar ele a mostrar para ele que o negócio dele pode crescer. E ali começou. E tu acha que isso acontece por falta de informação ou falta de vontade, falta de oportunidade? Onde é que tá o gargalo aqui? Cara, hoje parece que acontece menos até, porque, cara, a informação tá 2 cliques, tá um ok Google e perguntar alguma coisa, né, cara? Então, acho que tá muito mais fácil, assim, tu só é desinformado mesmo e realmente não vê os recursos que tem, se eu acho que não consegue, talvez tu não, acho que não perguntou pro Google direito o que tu queria para ele te responder, assim. Na época lá era realmente um pouco de desinformação. Ó, o Google aí, falar em Google. Conversando, né? Falou com o Google, ele conversa.
Falou. Google tá A minha Siri, ela, quando eu chamo ela não... Ela não responde, mas às vezes eu tô no meio de uma conversa e ela fala do nada. O Google é assim, tu fala o ok, ele já reage ali. E então eu acho que não é tão desinformação, mas existia até, eu encontrei negócios que eles vinham de culturas diferentes, assim. Então tu pega alguém muito acostumado em trabalhar o braçal, em fazer acontecer, os caras constroem algo fodástico, assim. Só não entendem de tecnologia, não entendem de digital, não entendem que tudo isso funciona, assim. Ainda hoje. Hoje a gente atende empresas, eu uso um case aqui, tá? Só para exemplificar, assim, mas a gente atende empresas gigantes com centenas de colaboradores e que são imaturas digitalmente. Eu acho que a maturidade digital é algo chave, assim, que não tem relação com o tamanho de empresa, nem com o segmento que tu tá. Tu pode ser muito maduro digitalmente sendo uma pessoa, uma empresa, e fazer aquilo ali funcionar. Eu atendi um e-commerce que era de uma pessoa, estoque na casa dele, ele faturava pra dedéu, mais de 100 mil reais. Atendi grande indústria, gigante, que para investir 4 mil em Google era o maior investimento que fazia em marketing. Então a maturidade digital, eu acho que é o que puxa um pouco isso, tá? E na época, acho que o acesso à informação era um pouquinho diferente. Cara, hoje tu faz uma busca no Google de como vender mais online, tu sai até com uma plataforma grátis para tu testar, alguém te ajudando, um tutorial, levanta em 3, 4 cliques ali, pega um cupom aqui, a colar, contrata alguém, um freela por 100 pila, 100 reais ali, 99 reais, tu contrata alguém para te ajudar a levantar uma campanha, em uma semana tu tá com um produto rodando e funcionando, tá? Funcionando e testando já, e já gerando resultado, tá? Porque o digital é tão bom, que tu fazendo mais ou menos as coisas já funciona. Já funciona, assim, acho que isso é muito comum para quem trabalha com isso, mas tu faz mais ou menos e já funciona. Tu faz o mínimo e ele já começa a funcionar. E falando de... Mas como é que tu vende para esses caras? Tu acha que a educação é um caminho? Ou não tem que fazer isso? É um desgaste que não vale a pena? Para esses caras que são os imaturos, né? Cara, eu acho que existe um papel, tá? Existe um papel, daí eu posso falar mais de um valor, talvez meu, e que carreguei junto para o Words agora, que eu sempre disse algo, acho que agora a Words está crescendo um pouco, então está na hora desse papel não ser mais o Dimas a fazer, mas a gente tem que passar o valor. Esse valor tem que estar ali dentro. Que cara, se o pipoqueiro aqui do Parcão de Porto Alegre me chamasse para conversar sobre o Google, eu conversaria com ele. Conversaria e explicaria tudo. Eu nunca descartei nada antes de realmente conversar, para entender realmente se eu poderia fazer algo. Constantemente, agora na Words a gente tem equipe, né? Eu não faço mais a parte de pré-venda e tudo mais, mas já faz um tempo ali. Mas eu sempre gostei de conversar em alguns projetos com algum lead, tá? E acontece por indicação. Tipo, sei lá, alguém conhece o fulano que já foi cliente, que indica o Dimas. Quando é uma indicação direta, independente do tamanho desse cara, eu não jogo pré-vendedor, eu vou lá e vou conversar. E eu gosto de conversar porque tem um papel que cara, o mercado não está educado, vamos educar, vamos tentar. Eu já fui o cara que não sabia como fazer as coisas, na empresa que não sabia como fazer. Então existe uma responsabilidade, tá? Que eu acho que o Google tinha isso lá na política de terceiro deles, lá era muito bonito, alguns mencionavam alguma coisa assim, sabe, que a gente tinha um papel também como partner ali de fazer isso, tá, de educar o mercado, de levar e tudo mais, as novidades, por aí vai. Então eu sempre tive isso assim, independente com quem eu vou conversar, eu vou dedicar um tempo e vou explicar como as coisas funcionam, e não foi nenhuma e nem duas vezes que aconteceu eu explicar e dizer o seguinte, cara, eu acho que o momento que tu tá não é um momento ainda pra gente te ajudar, tá? A gente não atende mais cliente nesse pote, que tá no início da jornada como tu tá, mas o caminho, se eu fosse te dizer, cara, não busca um parceiro, pega essa grana, ao invés de pagar X reais pra uma agência e um pouquinho de mídia, liga pro 0800 do Google, cria um site, cria uma campanha pra ti, põe todo esse dinheiro em mídia. E deixa acontecer, te rentabiliza. Vai errar, mas o preço do erro é mais barato do que o custo da agência. É isso aí. O preço do erro é mais barato e vai movimentar mais, deixa a mídia rodar, que vai funcionar, cara. Vai funcionar, começa pelo básico e quando funcionar, tu vai poder dar o próximo passo, tá? E tomara que a gente converse ali na frente quando o teu próximo passo for, cara, tá funcionando, valeu pela dica. E, cara, foi muito gratificante quando alguém diz, cara, eu conversei com 4 agências e ninguém disse isso pra mim, ninguém conversou comigo
como tu conversou, como vocês conversaram ali. Então, valeu pelo tempo, pelo papo. Aprendi já muito aqui. Cara, aquilo ali é gratificante, assim. E saí hoje, tá? Saí hoje de um papo com uma empresa grande, indústria grande, e o nível de maturidade deles era mais baixo. E o papo foi o mesmo. Foi exatamente o mesmo. Eu tenho esse cara grande, gigante, com nível de maturidade é muito pequeno, e eu sempre uso case, cara. Quando alguém chega com verba pequena desse tamanho e acha que aquilo ali é muito, eu uso o case de um chaveiro. Eu atendi um chaveiro, cara sozinho, moto dele, esposa dele atendendo o telefone, e o cara botava 5.400 no Google por mês. Chaveiro local, atendi aqui em Porto Alegre, o cara era sozinho. Ele, o site dele, eu pensei, esse cara aqui é maduro digitalmente. Se o cara fazia isso e botava 5 mil no Google, quanto é que esse cara não fatura? Na época eu pensei, eu quero ser chaveiro. A gente atendeu um chaveiro aqui também. E funcionava. E funcionava bem. Mas ligando até um pouco os pontos, assim, dando até uma adiantada sem querer cortar a tua história, eu acho que faz total sentido isso que tu tá falando. Acho que é uma coisa que tá meio da tua personalidade, né? De gostar de ensinar, gostar de ajudar. Porque tu virou professor depois também. Eu te conheci, inclusive, através da ComSchool, né? Acho que foi assim, né? Foi na ComSchool. E isso veio dessa forma de vender e de conversar com os clientes, atender. Então, na época da TI também, eu dava treinamento em módulos e tudo mais. Isso virei professor. E uma coisa que tu gosta, ensinar? Cara, eu gosto, eu curto, assim. Inclusive, sabe aquele projeto de gaveta que a gente tem de fazer um curso? Eu fiz o curso da ComSchool ali, que a gente se conheceu, fiz acho que 2 ou 3 edições do módulo de Ads. Agora tá lá na Magazine Luiza, né? Agora tá lá. Agora não vai ter mais, eu acho, assim. Será que não? Eu não sei. É que agora não dá pra gente saber porque não teve mais turma depois que aconteceu isso por causa da pandemia, né? Pandemia aí, mas tô na esperança. Agora a gente tem que pedir pra Magalu. Ô, Magalu, abre turma em Porto Alegre. Isso aí, abre em Porto Alegre. Vamos lá. A galera que precisa, né? A galera que precisa. Então, a história ela é um pouquinho longa, né? Então, vamos lá. Mas nós estamos conectando, cara. Acabei virando professor ali, eu gosto de fazer isso. E puxando um pouco, assim, eu não tive algo que eu acho que foi, falando para quem talvez está começando, tá? Para quem realmente gosta. A gente recebe muito... Eu era chamado por pessoas e profissionais que queriam fazer o que a gente está fazendo agora, tá? Que queriam trabalhar no digital, queriam ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Então, perdi o fio da meada aqui. Mas enquanto tu pensa aí, eu vou complementar isso que tu estava falando, porque a escola sempre me deu muita oportunidade também. Através de dar aula e de ensinar pessoas, eu consegui muito cliente. Fui convidado muitas vezes para dar palestra, para dar entrevista, que me abriu muitos negócios. Então, por mais que ensinar seja uma paixão, e eu gosto muito disso, mas ele também sempre foi um canal comercial, digamos assim, porque ele sempre me trouxe muitos clientes e muita oportunidade de negócio. Ele gera negócios, assim, e se a gente for conectar tudo isso, né, cara, é conteúdo e informação, né? É conteúdo e informação. Então, eu comecei fazendo workshop para os clientes, tá? Eu via que a nossa relação com clientes melhorava quando ele entendia o que a gente fazia. Então, eu botei um projeto dentro da Words lá. Falei, cara, seguinte, vou fazer um workshop de Google Analytics e um de Google Ads. Como funciona o Google, tá? Google Ads, como ele funciona. Na verdade, o nome era O Google Mudou. O nome do workshop? Do workshop, o Google Mudou. E tinha um de Google Analytics. Então, eu levava um workshop dessas duas frentes ali para o marketing das empresas. Porque eu falei, cara, seguinte, a gente não está conversando as mesmas coisas, o nível de conhecimento de vocês aqui não está conectando, isso gerava atendimento, desgaste, a gente ficava pegado em detalhes que não eram interessantes, e a gente, cara, vamos fazer workshop, vamos. O investimento em horas em workshop, o Dimas ia lá, reúne todo mundo aqui, quem quiser pode vir, cara, bota até 50 pessoas, mas põe aqui, eu vou trazer esse conteúdo para a galera aqui. Isso diminuiu o atendimento da gente. Fazer um workshop de analytics para um time de marketing diminuiu a solicitação de indicador de relatório. Cara, o cara ia direto no GA, fazia o dashboard, o filtro dele, salvava o relatório, mandava toda segunda-feira para o próprio e-mail dele e... Pronto, tá feito. Então, a gente levou informação. Isso fez... quando eu falei isso para um cliente, a gente fez para um cliente, o cliente disse, Dimas, a gente vai ter aqui uma rodada, tá fazendo, era uma fundação aí e tal... A gente está fazendo isso, tu faz uma palestra para nós? Aquele conteúdo que tu trouxe é legal. Fiz a palestra.
Daquela palestra foi alguém lá e disse, tu consegue fazer essa palestra aqui pra gente? Vamos lá, vamos fazer. Isso conectou com outro tipo de negócio. Quando eu estava fazendo uma palestra numa mega feira nacional, em nível nacional, aí, até com um fonezinho de gente traduzindo. Que legal, então né? Nunca... Cara, essa conexão a educação das coisas, leva a gente muito longe, né? leva a gente, assim, a informação. E essa conexão das coisas é o que... Quando eu começo a contar a história, hoje o podcast aqui está fazendo eu lembrar dessa história, da conexão que as coisas tiveram para chegar até hoje aqui. Então, até acho que eu chegar no podcast aqui é porque as coisas foram se conectando, assim. Foram se conectando. E deixa eu fazer uma pergunta que eu tô curioso aqui, é como que o Gabriel foi entrar na tua história de novo? Porque tu falou que ele saiu lá, ele foi o primeiro a sair da sociedade no tempo da GoGo, aí depois tu teve essa transição ali, até começar a criar a agência. Em que momento que ele entra de novo no negócio? Vamos lá, daí é onde as coisas começaram a acontecer, assim. Que é, o Gabriel, a gente é amigo de escola, então a gente teve a empresa junto, ele saiu, a gente desfez ali a sociedade junto com o Lucas também. E a gente continuou sendo amigo, tá? A gente conversava, comia churrasco, se via ainda, porque a gente é amigo ainda até hoje. E eu comecei, quando eu voltei, fui trabalhar nessa agência lá em São Leopoldo, dentro da Unicinos, aqui no Polo de Tecnologia, do parceiro ali. Aquilo ali deu uma acelerada, eu via, putz, tem muita empresa precisando de Google aqui. Então eu não quero vender site para ela, eu quero fazer isso aqui, que é o que eu gosto de fazer, que é Google. E eu comecei a ofertar aquilo. Então eu fiz a minha campanha de Google Ads para mim mesmo, aqui para MBAC, e eu direcionava essa campanha para uma página que eu tinha feito lá no Partners, eu acho. Não, no Google Plus. Google Plus. Fiz o Google Findado Plus, Google cara, Plus. Findado Google Plus. Eu fiz uma página no Google Plus. Tu lembra, agora tu me falou do Google Plus, me fez lembrar de um outro serviço do Google também, findado, Google Wave, lembra dele? Putz, cara. O Google Wave era a promessa do Google seria um novo e-mail. Ele disse que era um jeito diferente de comunicação que ia matar o e-mail. No fim, o que morreu foi o próprio Google Wave. Cara, não lembro do Google Wave, assim. Mas foi lembro que teve me veio um lapso de memória agora. Se alguém estiver nos ouvindo aqui e lembra do Google Wave, deixa um comentário aí pra eu saber que tu lembra, que tu é das antigas também, porque eu acho que o Google Wave é de 2008, por aí. Eu lembro que teve o Google Earth quando ele nasceu e o Google Mars, que era um projeto. Não sei se tu lembra, né? Eu lembro. O Google Mars, que era... Eles botavam satélite pra ver Marte lá. O Google Moon também. Que era a mesma pegada. A Lua, a mesma pegada, né? Só que não tinha nada lá pra ver, né? Não tinha nada. Nada pra ver, então. Muito Beleza. bom. Como se conectou de novo, tá? Então, quando eu voltei, eu pensei, putz, eu tô nessa agência aqui, tô no mercado, tô falando com várias empresas, aquilo me deixou extasiado. Eu pensei, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Criei minha campanha, consegui uns clientes e pensei, eu vou ter que sair daqui de novo, tá? Sair daqui de novo. A minha esposa disse que eu sou meio inquieto, assim, que sou meio inquieto e eu sou meio porra louca, do tipo, cara, não tem medo, assim, sabe? Não tem medo de mudar, eu saio daqui e vou pra lá, eu sei que eu sei coisas, isso tem um valor pra alguém. Então, se eu sair daqui e for pra outro lugar, tranquilo. E eu fui fazendo essas mudanças, assim, conforme dava na veneta, eu fui muito inquieto, assim. Então, quando eu saí de São Leopoldo, ainda continuei atendendo os clientes para ele, fomentava negócio para ele, mas eu queria me dedicar mais ao negócio de Google de performance ali. E ali eu comecei pro mercado, fiz minha campanha de Google, consegui um cliente legal em Novo Hamburgo, que foi um marco também. O cliente me dedicava muito. Eu tinha tão pouco cliente que eu visitava ele 2 vezes por semana e passava o dia com ele lá. Sentado com ele, gerando negócio, almoçava, passava com ele lá. Então, e aquilo ali me deu mais motivação ainda de saber, putz, funciona isso aqui, né? Então fui atrás, consegui mais clientes e chegou um momento que eu pensei, tá começando a vir indicação, minha campanha de Google tá funcionando, eu sei fazer a campanha de Google, então tá vindo clientes aqui. Até chegou um momento que eu tinha 8 contas, assim, eu pensei, e aquela conta grande que eu falei que foi o Marco, ela tava comigo ainda. Então eu tava na rua atendendo e vendendo e de noite gerenciando campanha. De dia na rua vendendo e fazendo, de noite gerenciando campanha, assim. Então, o primeiro home office que eu lembro que eu tive, né? Hoje está em home office, né? Eu trabalhei home office quase 1 ano lá. O primeiro home office foi num apartamento em Porto Alegre de 26 metros quadrados e meio. E a minha sala era meu home office. E eu tinha um Kanban na sala. Tem uma fotinho ainda que é emblemática lá, que tá lá guardada para um dia, se eu escrever um livro, alguma coisa, tá lá minha fotinho do meu primeiro escritório. Emblemático, assim. Então eu comecei a vender e o Gabriel já estava trabalhando com marketing, ele tinha escrito os livros e tudo mais, mas ele já estava trabalhando no marketing de uma empresa, porque ele conhecia muito como funcionava o digital, porque ele usou para ele, e ele começou a replicar isso, tá, para outros negócios. Ele estava em uma empresa.
Então, ele trabalhando naquela empresa, a gente conversando, né? Conversava em paralelo, é amigo. Eu falei, cara, é o seguinte, ó, tá chegando esse momento. Tu tá aí ganhando dinheiro, tô aqui também. Tu opera aí a parte de mídia, entende disso, eu tô vendendo na rua. Eu pensei, putz, cara, tô nesse momento aqui, quem sabe tu me ajuda, porque daí eu consigo vender mais e tu entrega. Vamos fazer uma grana aí. E nos juntamos de novo e eu comecei a vender e ele me ajudar a entregar. Então começou como tudo começa. Vendia, entregava, cada um ganhava seu percentual em cima daquele negócio. Vambora, cada um com seu papel muito bem definido. Hoje a gente tem isso na Words. A gente começou isso trabalhando só eu e ele. E a gente tem isso na Words, os papéis definidos, assim, cara, eu tô aqui, tu faz aí, a gente confia, entendeu? Um no outro ali, o negócio vai rolar. Eu acho que isso se construiu lá também. E ali começou. Só que chegou num ponto também que a gente estava home office, e o Gabriel até largou o trabalho que ele estava antes, eu tinha largado tudo aqui, a gente estava só nisso, assim. Daí Nessa época, já chamava Words, não? Não chamava... começou como MBAC. Daí se chamou Words logo agora, nesse ponto da história. Acelerou um negócio e a gente falou, cara, seguinte, ó, tá no momento de virar um negócio sério agora. Então, a gente tava lá na casa dele, no apartamento dele, cara, vamos fazer isso acontecer, isso aqui vai ser um negócio. Vai ficar ainda home office aqui, mas vai ser um negócio. Então tá, a gente precisa de uma marca nova, posicionar, porque MBAC era meu nome, né, cara, era minha consultoria pessoal. Então vamos lá, o Gabriel pesquisou e tudo mais, surgiu a marca Words ali e tudo mais. Ele criou, ele foi o designer do logo, o primeiro logo que tem ali. Vamos lá, é o Words. Tá, esse Words tem alguma a ver com Edwards? Tem de Edwards, cara. Foi uma abrasileirada ali, uma brincada que teve. A gente criou o Words ali. Tinha domínio liberado, né, pra gente poder fazer, porque já tinha muito domínio registrado com os óbvios assim. E ele fez uma marca legal. Então quando ele criou, ele ficou responsável pela pesquisa, né? Eu falei, eu não sou criativo, né, cara? Então ele foi lá, pesquisou, trouxe algumas sugestões de nome. Eu lembro que a reunião que a gente falou da sugestão de nome, assim, que é vamos nos reunir hoje à noite, tomar uma cerveja, comer um churrasco, vamos falar sobre ideias de nome, né? Fazer ideias de nome. E quando eu cheguei com a minha ideia... Então deixa eu fazer um link aqui, ó. Quem tá nos ouvindo e tá precisando de nome, o episódio da semana passada com a Jéssica foi justamente sobre isso. Branding, criação, como criar uma marca. Então fica a indicação aqui, depois de assistir esse episódio de hoje, volta lá, assiste o episódio da Jéssica que a gente tá falando justamente sobre isso. Como criar uma marca. Cara, é um processo, não sabia que era um processo, faz todo sentido. E eu lembro que eu cheguei com 3 nomes escritos num papel e o Gabriel chegou com a marca criada, impressa já. Chegou impressa, já me vendeu ali aquilo ali. Eu pensei, putz, né, cara, tá aí. Então a gente já bateu o martelo, virou o Words. Depois que virou o Words, tá, isso aqui então não é mais o Dimas, não é mais o Gabriel. O Gabriel tinha a empresa dele, prestava o serviço lá dele. Então isso aqui agora é o Words. É nosso aqui, construímos. E vambora. Isso aí foi 2013. Então 2013 foi onde aconteceu a virada de Words. A gente começou ainda no home office, até que acelerou de uma forma que a gente conversou de novo. Falou, cara, a gente pode... Estamos ganhando grana, tá legal, só que a gente sabe fazer algo que tá tendo uma aderência legal no mercado. E quando a gente chega... A taxa de conversão, quando a gente ofertava aquilo ali, por inexperiência talvez, por não agregar valor, porque a gente não era conhecido, não tinha marca, mas quando a gente sentava para vender, daí vem o meu shen, meu mérito ali, chegava para vender, eu acho que a venda meio consultiva e meio técnica, muito mais preocupado em ajudar aquele negócio a funcionar, e até saindo do âmbito do que eu estava vendendo, fez a gente ter uma taxa de fechamento muito grande. E começou a entrar projeto, a gente chegou, cara, é o seguinte, agora estamos no outro momento, a Words pode ficar eu e tu, a gente ganhando grana, mas trabalhando que nem uns condenados, de noite, virando noite, fazendo campanha, e vendendo, e atendendo, ou a gente vira uma empresa. E acho que foi 2014, a gente foi para a sede física da empresa, que é foi na Castro Alves aqui em Porto Alegre, a gente achou uma sala ali, que a sala era de um cliente nosso. Eu atendi esse cliente ali, eu falei, que lugar legal, que era a Raivin. Raivin, infelizmente, finada por causa da pandemia, né? Mas era um espaço legal, todo de grama sintética verde, aquele espaço, realmente, tu entrava assim e pensava, putz, eu queria trabalhar aqui. Então era um coworking, mas era um condomínio de empresas, não tinha uma rotatividade muito grande, tanto espaço colaborativo. Sala de reunião, legal, e tinha uma seleção para tu entrar lá. Então tinha que falar com o cara que mantinha a sala, o pessoal do grupo criativo. Era um coworking mais fechado. Mais fechado, então o nosso cliente estava lá. E quando ele mandou a mensagem para a gente dizendo, nos mudamos, troca o nosso Google Meu Negócio aí, o nosso endereço. Quando ele mandou isso, eu mandei para ele de volta, cara, vocês estão saindo, eu quero entrar aí.
Daí ele nos indicou para quem mantinha a casa, a gente entrou na sala que ele estava. Então ali começou a Words como empresa física e estrutura. Então assim começou a nossa história ali. Então a gente entrou naquela casa, ficou um tempo, contratou o colaborador número 1, uma salinha que era muito pequena, e tinha sala de reuniões ali e tudo mais, e ali começou o Words, mas sempre com o mesmo propósito. Cara, a venda sempre feita da mesma forma, entrega com qualidade, e sempre fazendo o melhor para o cliente ali, sempre, cara, sempre, sempre, sempre. E algo que a gente pegou dos valores do Google lá, que é, cara, dá para ganhar o dinheiro sem fazer mal, assim. Então, vamos... E pensar no usuário antes, né? Então, vamos tentar pegar isso aí e usar, e a gente usou. Então, a gente sempre gerenciava a verba da melhor forma possível, a gente vendia de um jeito legal e aquilo deu uma acelerada, tá? Deu uma acelerada, a gente cresceu, tá uma sala pequena, daí a gente foi para a sala maior e da sala maior a gente pegou a do lado também. E ali é onde a Words deu uma acelerada de um colaborador, foi para 10, 12 e depois a gente recuou de novo, porque isso acontece, né? A gente cresce, daí aprende, volta um pouco e agora a Words está em outro momento aí já bastante... Eu não sei se a gente é conhecido no mercado, mas a gente começou a chegar em concorrências e a ouvir que o nosso nome tinha chegado em lugares que não tinham chego antes, sem a gente fazer nenhum trabalho forte comercial, nem de marca, e a gente era muito indicado. 95% de todos os negócios que chegavam era indicação. E que é o melhor de todo. É o melhor, cara, é o melhor. E a gente estava conversando antes ali sobre agências, né? Então, as agências estavam ainda tateando o digital ali em 2013, 14, 15, 16. Não sabiam muito como fazer. Então, a gente se tornou... O nosso posicionamento era especialista Google AdWords. A gente se posicionava assim. Não fazia nada de ads em redes sociais quando surgiu nada. Era Google Ads. A gente fazia Google AdWords. Especializado e nem o nisso. entorno disso aí. O SEO, produção de conteúdo, criação de site, nada disso. Absolutamente nada. Era assim, a gente não foco total no anúncio no Google. Foco total no anúncio do Google. Isso fez a gente ser muito especialista. Então a gente teve até grandes nomes de agências que a gente estava conversando agora há pouco ali no Papo Off. Nomes de agências que nos chamavam para atender projetos de performance porque eles não conseguiam fazer internamente. E hoje esse cliente que está em uma agência que ela é uma agência mais full service, que não é especialista, o digital, a parte de performance, nem sempre essa agência consegue entregar como a gente entrega. Então, se esse cara chega até nós e a gente consegue pegar ele, fazer uma pré-análise ou fisgar ele, é muito difícil a gente não ganhar e não conseguir trazer uma puta performance para ele. Então, hoje a gente ainda é muito especialista em... A gente já testou fazer conteúdo, já testou trabalhar com SEO, já desenvolveu o site, já... trabalhou com gestão de redes sociais, cara, mas por um espaço muito curto de tempo que a gente perdeu o nosso core. Então a gente saía... Passei por um trajeto muito parecido. A gente saía, tentou e, cara, não adianta. Porque a tentação, ela vem do lado do cliente, né? Porque tu tá atendendo ele com AdWords, daí tá dando bom resultado, aí ele quer que tu faça outra coisa também. Ele já confia em ti, ele começa, mas tu não faz SEO também? Tu não faz anúncio no Facebook também? E aí tu começa a ouvir tanto esse pedido que às vezes começa a ceder, né? Comigo aconteceu assim. A gente... Bom, a Mateada nasceu para ser uma agência de SEO. E aí de tantas pessoas pedirem pra gente fazer ads, a gente acabou cedendo e fizemos. Mais tarde isso aconteceu com conteúdo, depois aconteceu com redes sociais, aconteceu com meio marketing e a gente foi abraçando tudo isso. Até que aconteceu isso que tu falou agora de encolher. A gente reconheceu, tipo, beleza, a gente tá fazendo um monte de coisa, só que a gente não tá fazendo tudo bem. O que a gente faz bem? A gente faz SEO bem, a gente faz link patrocinado bem e a gente faz conteúdo muito bem. Então vamos fazer isso e todo o outro resto a gente para. E aí encolheu, daí diminuiu o tamanho da agência, mudamos para uma sala menor e tudo. E é engraçado que esse movimento ele acontece exatamente igual com todo mundo, né? Todo mundo passa exatamente por essa mesma experiência, né? Cara, todo mundo, acho que quem está nesse mercado há pelo menos alguns anos aconteceu exatamente isso, porque o mercado se comporta assim, tá? E normalmente quando a gente começa a atuar nesse mercado, a gente começa com projetos menores. E o projeto menor, o cliente menor que está começando, o ticket médio mais baixo, ele precisa de mais coisas. E tu tá aprendendo junto com ele. Então ele te desafia mais. Do tipo, cara, isso aqui tá rolando. Daí ele tá muito curioso, assim. E ele chega e te pergunta, vocês fazem isso, tá? Vocês já fizeram isso? Eu queria fazer isso aqui. Aí tu pensa, putz, né? Eu vou deixar ele falar com outra agência que faz também o que eu faço ou vou tentar ofertar isso aqui para ele? Daí fica aquele diabinho ali. Tu pensa, vambora, vamos fazer, traz para nós aqui que a gente faz e a gente faz.
dar aquela elasticidade de entregar. Daí eu percebi uma coisa, assim, que até conversando com o Gabriel, a gente meio que bateu o martelo e a gente pensou, ok, esse é o nosso caminho, esse é o nosso core, porque a gente chegava no cliente e dizia para ele o seguinte, eu faço a mídia para ti, tá? Eu vou te ajudar a gerar performance aqui, a gerar mais resultado, porém eu olhei aqui no teu site e, cara, é o seguinte, tu me disse agora aqui, a gente conversando, que tu era foda nisso, só que eu olho pros teus canais e tu não disse que tu é foda naquilo. Eu não enxergo, sabe, isso tudo que tu tá me falando que tua empresa é. E eu peguei aquilo ali e pensei, quando eu olho para o Words aqui, no que a Words realmente é foda, assim. O que a gente faz mesmo, assim. Então eu olhei para o Words e pensei, cara, o que a gente está entregando não é o que a gente realmente é especialista. Então será que a gente está no caminho certo? Isso veio uma autorreflexão, assim, e veio discussões entre eu e o Gabriel, discussões do tipo um atrito, porque eu era o cara vendedor e queria vender, faturamento, pagar contas, gente, crescer, por aí vai. Tudo aquilo que quem está no mercado sabe. E não é só do digital, tá? É qualquer empresa. A gente vai lá e vamos fazer. E ele foi muito assim, ele puxava, sabe? A gente tá puxando os dois lados. Em algum momento a gente teve que vender, e vendeu, e foi um aprendizado, foi bom. A gente vendia algo que não era muito bem relacionado para fazer uma outra venda depois, né? Por oportunidade. Vamos trazer esse cara para nós, dar uma experiência boa para ele aqui. Depois a gente abraça o restante ali. Mas o Gabriel foi alguém que sempre puxou assim, disse, olha, cara, a gente é foda nisso aqui. Não adianta, a nossa entrega vai ser muito mediana nisso e a gente tem que ser aquilo que a gente fala pro cliente que quem atende ele lá não consegue ser. E ali foi uma virada de chave que aconteceu, não foi só em um momento da Words, tá? Foram em mais de um momento. Porque o mercado era assim, surge uma rede social X, todo mundo quer fazer aquilo, o teu cliente pede. Ele diz assim, cara, a gente perdeu o cliente estratégico para nós, que ele falou, cara, vocês não fazem tudo. Levou para outra agência, a agência fazia tudo por um custo mais baixo e fez tudo aquilo ali. Só que chegava no Google, a gente teve cliente que voltou e voltou trazendo só o Google para nós. Diz, cara, eu fui, mas não rolou o Google. Então tá aqui o Google de novo. Tu me atende de novo? Cara, te atendo, mas é um pouco mais caro agora e não por oportunidade, porque a Words tinha mudado. Ele era um cliente antigo, saiu, então... Mas, cara, esse tem muito cliente antigo que a gente ainda segura preço, mas depois... Mas isso que eu tô falando agora é um outro aprendizado também muito bacana a respeito de sociedade, né? Porque se tu tem um sócio que é igual a ti, que pensa igual, a chance de dar certo é muito menor. Porque tu tem que ter lados diferentes, né? Tu tem que ter alguém querendo crescer muito, querendo vender e querendo expandir, e alguém mais pé no chão, tentando, cara, talvez não seja por aí, vamos tentar focar. Porque se tu tiver 3, 4 sócios, o ideal é que sejam competências e pensamentos e cabeças diferentes. Porque se tu tem um sócio que pensa igual a ti, seja para qual lado for, alguém que seja muito conservador e não quer crescer e quer trabalhar mais focado demais, talvez a agência fique para sempre muito pequena e nunca cresça. E se tu quiser alguém dois que só querem crescer, talvez a agência cresça de uma maneira muito desgovernada e acabe quebrando logo ali na frente. Então o equilíbrio é muito importante, né? Tu ter duas pessoas, 2 sócios com mentalidades diferentes, cada um puxando e defendendo o seu lado, é o que vai trazer equilíbrio pro negócio, é o que faz o negócio crescer e crescer com saúde. Posso dizer com certeza assim, que em vários momentos da Words foi isso que manteve o equilíbrio. Assim. Foi justamente naquele momento onde eu falei, cara, vamos fazer isso aqui. E tiveram momentos até que a gente discordou, mas a gente puxou muito mais para um lado e para o outro para testar. Eu trouxe uma oportunidade, o Gabriel disse, cara, ok, faz um sentido assim, beleza, vamos testar. A gente fez e não deu certo e recuou. E tem algo que a gente fez também que é, putz, cara, não deu certo, vamos voltar. E sem apontar dedo, assim, sabe? Cara, ó, deu errado, testamos aqui, mas a gente é sócio, a gente optou por testar e não deu certo e vamos voltar. E essa volta, a gente voltou sempre muito mais ferrenho, assim, cara, é isso aqui que a gente é bom, isso é o que a gente faz. E posso dizer, isso aconteceu ano passado, cara, pandemia, 2019 para 2020, aconteceu de ter oportunidade surgindo aqui, a gente perdendo alguns clientes por não entregar algumas coisas. Então, isso acontece constantemente, tá? Eu acho que esse equilíbrio, cara, faz muita diferença. Eu não sei se expertise sozinho eu ia ser só um vendedor muito bom, tá? Mas eu não ia ter, acho que a Words não chegaria onde chegou se não tivesse esse equilíbrio, esse contraponto, assim, de ter um sócio, sabe? E, cara, não é difícil, né? Porque quando a gente fala de sócio é uma relação totalmente... É bem forte também, né? E além de ser sócio, a gente é amigo.
Então imagina tu ter uma sociedade, ter um atrito ali e ainda comer churrasco depois ali. Sim. E tu acha que é mais fácil ser sócio de um amigo ou é mais difícil? Cara, eu não sei opinar quando não é amigo, tá? Mas eu acho que depende muito da maturidade de quem está na sociedade, assim. Eu comecei uma sociedade com o Gabriel. A primeira sociedade que a gente teve, a gente até fala, putz, a gente terminou a sociedade para não acabar a amizade, porque não funciona a empresa, precisa ganhar dinheiro, o que a gente faz? E loucura lá, todo mundo abandonou seus empregos para fazer um negócio funcionar. E então aquilo ali pode acabar com uma amizade, mas então a amizade sempre continua. E hoje, até puxando já a história mais recente, né? Hoje a minha história eu não tenho mais o Gabriel de sócio, né? Hoje é o Words, até estava comentando, vamos dar essa pequena avançada ali, mas a Words 2013, 2014, a gente foi, daí 2015, teve uma história ali, mas agora 2020, plena pandemia, a gente já tinha alguns projetos que a gente tinha feito em parceria com algumas empresas, tá? E uma delas é de tecnologia, então a gente tinha projeto de desenvolvimento, onde a gente chamou eles para nos ajudar, porque o projeto era gigante, eles são especialistas nisso. E isso gerou uma abertura ali, a gente tinha uma pessoa em comum lá dentro, a gente era amigo de uma pessoa que trabalhava nessa empresa. E gerou oportunidades de a gente fazer reuniões, eles queriam saber o que a gente fazia e tudo mais. Essa empresa estava numa movimentação de, putz, a gente quer expandir, a gente quer crescer, e estavam olhando para o mercado para ver que tipo de oportunidade tinham, assim. E a Words caiu no radar deles, assim. Então a gente foi conversando, e essa conversa foi amadurecendo e surgiu o interesse das duas partes, assim. Porque além de ter uma oportunidade de mercado, teve uma sinergia muito, muito boa assim, com relação a valores. Tá? As empresas tinham uns valores muito compartilhados com o que a gente tinha, assim, com o que a gente tem. Então começou um papo, esse papo começou muito breve, daí recuou, foi só um ok, legal, existe um interesse aqui da gente fazer isso, mas não sei se é o momento, né? Então esfriou. E antes da pandemia, ali, final do ano, início do ano 2020, final do ano 2019, início de 2020, a gente voltou a conversar ali e tudo mais e, putz, fechou a sinergia de novo e vambora, né? Então são duas empresas que formaram um grupo e puxaram a Words junto nessa formação ali, onde uma tem uma especialidade, uma especialista em marketing automation e tudo mais. Atende... São empresas que se complementam. Se complementam, tá? Então hoje a Words ela entrou no grupo, tá? Mas a Words tem uma operação independente, hoje ela atua assim. É o braço de mídia, tá? Então a gente está no grupo ainda, mas a gente faz ainda o que a gente nasceu para fazer. A gente faz mídia de performance, ainda continuo lá na Words, sou CBO, sou diretor ainda, o Gabriel também na sociedade, então continua a operação funcionando, a gente só faz parte de um grupo que rende frutos, assim. O nosso alcance aumentou. Tu consegue até, agora fazendo parte de um grupo, consegue até ser mais focado. Sem dúvida. Imagino eu, porque daí tu tira da tua responsabilidade diária a parte de gerenciar o negócio mesmo, né? De ter um RH, ter um departamento financeiro, tu tira esse teu radar e foca na entrega. Cara, sendo bem direto assim também e bem realista, quem tem um negócio que não é grande, tu faz tudo, isso te ocupa a cabeça, te tira noites de sono, tu fica estressado, te atucana, existe um preço para isso, é bom, é um aprendizado, mas quando realmente tu consegue chegar num nível onde tu compartilha isso com outras pessoas, isso acho que é o que fez essa movimentação. Já a gente falou de sociedade, né? Hoje a gente faz parte de um grupo, eu tenho mais sócios. Hoje, então, eu tenho mais sócios ali que eu posso compartilhar no dia a dia. Então, isso está sendo uma troca que eu acho uma das coisas mais... Acho uma das experiências mais produtivas e ricas que eu tive em toda a minha jornada. É essa que está sendo esse momento dessa transição que já aconteceu. Ela aconteceu no final do ano passado, então já virou. A gente já tem projetos juntos aqui. Esse aprendizado acho que foi o mais rico, assim. Imagina tu poder... É como hoje eu sentar para conversar com alguém que está iniciando a jornada e conseguir compartilhar tudo que eu vivi para essa pessoa. Então hoje a gente tem pessoas que estão há 20 anos atuando em São Paulo. Eu não atuava em São Paulo. Estou atuando em São Paulo agora em projetos e estou aprendendo muito com aquele mercado. A gente toma uma sapatada na cara, assim. A gente vai para um mercado... existe aquela máxima, né? Que primeiro a gente tem aquilo que a gente sabe, tem aquilo que a gente sabe que a gente não sabe e aquilo que a gente não sabe que a gente não sabe. Então a gente se acha muito preparado e a gente vai para o mercado que é muito mais maduro e toma umas sapatadas na cara, assim. Mas tendo isso para compartilhar... Mas tu chegar nesse mercado
com alguém que já tá acostumado a estar lá, é muito diferente, né? Muito diferente, cara. Essa troca que tá tendo, tu consegue uns caminhos, tá? Tu consegue ter uns atalhos ali para as coisas. Então esse aprendizado está sendo produtivo. E esse compartilhamento que tu comentou de putz, sócio já trouxe isso, né? Eu tô dividindo aqui. E outra, cara, aprendizado dia a dia, assim. E isso de não ter RH financeiro, controlando, que tu fica te envolvendo, te tira do foco. E quando te tira do foco, tu deixa de fazer aquilo que tu realmente é bom. Então eu pensei, o que eu sou bom aqui? Para o Words, o que eu sou bom? Eu não sou mais bom no financeiro, não sou mais bom no RH. Eu não sou um cara de RH, entendeu? Eu sou um cara legal, tudo, converso com as pessoas ali, mas eu não sou o cara de RH. Então o que eu sou bom? Como eu vou fazer algo que eu sou realmente bom e vou agregar para esse negócio aqui? O negócio é muito maior que eu agora. Então a gente consegue focar muito mais. Eu acho que isso foi essa movimentação que aconteceu, assim. Então, cara, começou lá em Dois Irmãos, com a escrivaninha de casa, e terminou agora, 13 anos depois, né? 13 anos depois, eu acho, por aí, né? Isso aí, mais ou menos. 13 anos depois, a gente fazendo uma movimentação, se juntando com um grupo agora. E, cara... E eu até acho que terminou, talvez não seja o melhor termo, né? Não terminou, né? Mas chegou até aqui e agora eu acho que vem algo que eu não consigo vislumbrar ainda. A gente tem planos, mas eu não consigo vislumbrar. É mais um momento de transformação igual outros, né, que tu já passou aí na carreira. Cara, é muito rico, assim. Um exemplo, tá? 2020, com a pandemia, a gente atendia muito mercado B2B, nem preciso dizer quem estava nesse mercado. A gente viu clientes nossos que fecharam as portas. Não aguentaram, a gente atendia clientes pequenos, com verbas pequenas, assim, sim, que dependiam do Google. A gente viu muitos clientes, né? Putz. Todo mundo vivenciou isso. Então a gente saiu desse mercado de reduzir 50% do faturamento. Ainda bem a gente não demitiu ninguém, assim, ninguém. Todo mundo continuou no time e todo mundo virou para essa virada junto no grupo com a gente ali. Então a gente saiu de estar a gente estava crescendo, tá? Antes da pandemia. Chegou a pandemia, caiu e começou a ficar otimista de novo. Então o final do ano passado foi bom pra gente, deu uma retomada legal. E esse ano acelerou de novo. E então, imagina o alcance que a gente tem, né? Hoje a Words, ela era presente só em Porto Alegre e alguns clientes fora daqui do Rio Grande do Sul. Bem poucos, tá? A maioria concentrada aqui. Agora a gente já atende cliente em Minas, em São Paulo, e não foi só o grupo, tá? A gente criou uma estratégia que a gente já estava com telefone, com coworking lá em São Paulo, antes da pandemia, que a ideia era o Dimas já ir para lá fazer negócio, passar uma semana lá, uma semana aqui, e vão abrir o mercado para lá. Campanha de Google aberta, gerando lead e já abrindo o mercado. Veio a pandemia, deu uma suprimida, assim, deu uma segurada. Mas a gente já estava com essa ideia de expansão, assim. E agora essa expansão vai ser muito diferente, né? Porque antes, pelo menos a impressão que eu tenho, antes tu tinha que estar presencialmente num lugar para conseguir fazer negócio com muita empresa. Agora, em muito pouco tempo, se criou a cultura do online, né? Do fazer um call em vez de uma reunião. Cara, facilitou muito. Ele facilitou, tá? Eu vejo que tornou uma coisa muito, em alguns momentos, meio impessoal, assim, que é... Eu vi isso compartilhado acho que num story de alguém, assim, acho que foi até de um contato de um amigo ali, mas eu tenho algo que é, acho que por ter lidado com pessoas sempre, assim, sempre conversado com pessoas, acontece algo que eu posso dizer assim, é impressionante, mas quando eu participo de uma call onde a câmera está fechada, eu não consigo desenvolver da mesma forma. Eu sou igual. Eu não consigo desenvolver da mesma forma. Assim, eu travo, porque eu não consigo ver a reação da pessoa. E eu ouvi essa frase dessa pessoa que botou lá. Ó, se alguém faz... Se tu vai para uma call e a câmera tá fechada, significa que tu não precisa estar ali. Então, meio que não precisa nem entrar. Porque tu vai numa reunião onde tu não precisa estar ali presencialmente e tudo mais, interagindo com as pessoas, olhando assim tudo mais, parece que tu não precisa estar ali. E eu pensei, putz, eu concordei com aquilo ali. Eu travo, assim. Cara, é estranho, né? Eu não sei se tu é assim com a aula também. Eles me convidaram lá para dar aula online. Eu recusei, porque eu não consigo dar aula... Aula virtual parece, sei lá, não consigo ficar falando com uma câmera, parece que não flui. Não consigo ser espontâneo, não dá. Cara, eu tentei uma vez, tentei uma vez e desisti. Cara, não vai dar, não é para mim. Eu não consigo também, assim, eu dou essa travada. Essa impessoalidade, assim, tirou um pouco que eu senti no meu dia a dia, assim. Agora eu tô fazendo reuniões onde, até com São Paulo, que eu não conseguiria fazer, né, cara?
Não conseguiria fazer 3 reuniões com empresas diferentes que estão em geografias diferentes se elas não tivessem 100% abertas para isso. É muito mais produtivo, tu perde horário, tu emenda uma reunião na outra. É louco, assim. Fazia tempo que eu não perdia a voz de fazer call, assim. Fazia muito tempo. E eu perdi voz. E tu tá em casa com tudo ali, mas perdi voz. E é produtivo nesse sentido, só que deixou muito mais fácil esse acesso. E parece que a dedicação da pessoa que está ali junto contigo, eu sinto muito nas reuniões, assim. Tem alguém que senta ali contigo e diz, eu tô aqui para ti, meu celular não tá na minha frente e não tem nada pipocando na minha tela, eu tô te ouvindo. E tem pessoas que tu chega ali que ela tá olhando pro celular e fazendo outra coisa na reunião. Eu me coloco, imagina uma reunião, né? Tu tá numa reunião importante, tá apresentando algo que para ti é importante, tá levando para a empresa dela e a pessoa não está 100% engajada. E a pessoa está focada em outra coisa, né? Então, isso é um mal que, cara, já existia antes, em reunião com celular e tudo mais, só que a pandemia veio, o home office deu uma acentuada em algumas coisas, assim. E até o tipo assim, tu faz uma call e quando a pessoa não está muito interessada ou está tucanada no dia dela, ela te diz o seguinte, eu já tenho uma call daqui a pouco, assim... Talvez ela não engajou ali contigo, ela está muito atucanada no dia dela, agendou contigo, mas já queria desagendar, já queria cancelar, não cancelou. Aí tu vê que a saída está muito mais fácil do que tu ir lá fisicamente, reservar uma sala. Então, assim, eu ainda não consegui. Eu gosto muito do home office, só que em casa, a patroa tá em casa lá, ela diz, tu precisa ir pra rua, vai pra rua. Ela tá sentindo em ti essa aflição. Ela tá sentindo, tu precisa ir pra rua, assim, fazer alguma coisa, porque tu em casa, tu é um saco quando tu fica muito tempo. Então, eu senti isso um pouco da pandemia, assim, mas isso não impediu dos negócios acontecerem, né, cara? Eu acho que tem muitas coisas que é melhor e a gente vai acabar assimilando isso e vai virar rotina, e tem outras coisas que tão logo passe isso, a gente vai voltar a fazer, né? Acho que reunião presencial, algumas vão continuar acontecendo, mas eu acredito que a maioria vai acabar virando reunião online. Cara, vai ser mais, pelo menos aquelas conversas que podem ser online, né? Porque a gente já tinha isso antes, né? A gente já tinha reuniões assim que eu pensei, putz, cara, nós podíamos ter falado por telefone por isso aqui. Um e-mail resolveria, meia dúzia de áudio no WhatsApp resolveria. Tem uma camiseta famosa, né? Sobrevivi uma reunião que poderia ter sido um e-mail. É isso aí. Cara, 3 áudios do WhatsApp bem explicados. Eu não me importo de ouvir um áudio de 3 minutos. Tá? 3 minutos. Mas me diz em 3 minutos o que tu quer dizer, assim. Funciona super bem. Vamos conversar ali, porque a pessoa não quer, talvez, estar lá caminhando na esteira, correndo na rua e não quer realmente conversar no telefone. Então, cara, manda teus áudios ali, eu vou ouvir. E resolve. Mas por outro lado, eu concordo 100% com isso que tu tá falando, que tem algumas coisas que uma reunião presencial é muito melhor, né? Porque tu tem um foco maior, a presença... E de vendas, então, nem se fala, porque é aquilo que tu falou a recém. Desmarcar um call é muito fácil, né? Tu fica sem culpa. Agora, tu desmarcar uma reunião que a pessoa teve que ir até lá, né? Se deslocar até o lugar. Aí tu é diferente. Então, existe uma consideração muito maior. Tu não vai para uma reunião para não prestar atenção, sabendo que a pessoa se deslocou quilômetros ou horas até chegar lá. Agora, um call não, né? Um call é muito fácil. Cara, e assim, eu vi muita discussão do novo normal e tudo mais. Eu vi bastante coisa, assim. Cara, eu fui vivendo esse novo normal, assim, e fui tentando entender qual é o contexto que eu estava ali, né? Que eu estava nesse novo normal. Então, cara, eu não assumi que vai ser home office ou não vai ser, eu não assumi que o online é melhor que o presencial. A única coisa, eu fui vivendo esse novo contexto. Pra ver qual é que é. Pra ver qual era. Tu não acha que muita gente tomou decisões precipitadas nesse novo normal? Cara, sem dúvida. Sei lá, acho que tava com 1 ou 2 meses aí, a galera já tava dizendo, agora vai ser só online, agora é só home office. E eu fiquei pensando, calma, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Para quem trabalha com tecnologia, para nós ali na Words, tá? Eu tinha feito uma cirurgia no joelho e quando eu voltei, tá? Eu voltei no dia que a gente fez reunião para decidir que ia todo mundo para home office. Então foi março, cara. Foi março, 16 de março ali, quando veio a pandemia. Foi quando eu voltei, fiz a reunião com a perna para cima, louco para voltar, né, cara? Ver as pessoas ali. Voltei e vamos para home office. Então eu fiquei pouco tempo na Words e o home office nunca mais voltou. A gente ficou acho que uns 3 ou 4 meses, 5 eu acho,
pagando o aluguel lá, porque a gente queria voltar pra lá. Eu queria voltar. Negociou o aluguel, cara, não vamos entregar a casa, vamos lá, tamo junto aí e tal. Daí chegou no momento que a gente sentou pra conversar, eu falei, cara, não dá. Não dá porque faturamento diminuiu, tá demorando pra virar de novo. Chegou a hora, o que vocês vão fazer, tá? A gente vai ficar em home office por um tempo, vou pegar uma sala menor. Só uma salinha pra ser um QG. Cara, vai ser um QG aqui, quem quer ir vai ter as nossas coisinhas ali e tudo mais. Então a gente retraiu ali, acabou indo para home office. Como eu falei, né, para o nosso contexto, para aquilo que a gente estava vivendo, a gente recuou. E a gente estava procurando sala e estava rolando esse papo em paralelo com o grupo para a gente se juntar. Então, quando a gente fez esse papo, a gente pensou, opa, o grupo tem uma sede, a sede é grande, já tem um espaço para o Words lá. Faz sentido, né? Faz sentido, cara. E hoje o espaço tá lá, e eu fui esses dias num sábado lá, e eu tirei foto. Eu não compartilhei com toda a galera, mas eu tirei foto, filmei, assim, eu pensei, olha só, tem uma estrutura ali toda pra nós ali, cara, com as cores da Words bonita, que nunca recebeu a galera da Words ali. E tá lá, eles fizeram espaço, assim, a gente fez as 3 empresas ali, tudo, os núcleos, as cores legais, assim, a gente não entrou ali. Então eu pensei, essa pandemia é foda, né? Que a gente tá deixando de viver uma coisa aqui agora que ia ser legal, seria muito entendeu? legal, cara, ia ser mundo. muito legal, assim. Eu fui lá vazio, dando eco, assim. Pensei, putz, né, cara? Podia estar vivendo isso E como aqui. o lugar fixo engaja a galera, né? Existe um senso de propriedade muito maior quando a galera vai lá e vivencia aquilo e tá junto na sala. Cara, imagina, a gente teve que lidar ali com... Cara, o RH teve que conversar com pessoas, não só da Words ali, mas as pessoas se deprimiram, né, cara? E tem conversas ali, eu comecei a ter... A gente teve que fazer isso porque é conversar com as pessoas e perguntar, cara, e como é que tá a pandemia, tá? Como é que tá a pandemia? Porque a galera dentro de casa ali, tu não sabe o que a pessoa tá passando, né? Não sabe como é que é o dia a dia dela. O meu contexto, eu trabalhando na minha casa, eu tenho a minha realidade ali. Aquela pessoa, eu não sei qual é a realidade dela. Então é outro E muitas vezes, eu não sei se aconteceu contigo, mas muitas vezes a tua liberdade é até maior do que as pessoas que trabalham contigo, né? Eu vou usar o meu exemplo para ilustrar, para ver se tu te identifica. Vamos fazer home office, porque de hoje todo mundo em casa. Beleza. Eu continuei vindo pra Mateada, porque eu me sentia mais confortável, era melhor pra mim, em casa tinha vizinho com barulho e tal, eu vinha pra cá, a internet melhor e tudo. Então eu tinha um refúgio aqui. Só que a galera que trabalha comigo não, eles tinham que ficar em casa ou ficar em casa. É isso. Não tinha muito o que fazer. Então, é difícil, né? Não tem como é que eu vou me colocar... vou me colocar no lugar da Bruna, né? A Bruna que o pessoal já conhece, que grava podcast comigo de vez em quando. Não tem como ter como me colocar no lugar dela, porque as minhas opções são maiores, né? São mais vastas. É isso. A gente tinha colaborador que morava em Novo Hamburgo e vinha para Porto Alegre todo dia de manhã. Então, existe até o lado do quanto isso impactou positivamente, né? Tem pessoas que talvez não... Cara, produzir no meio de muita gente, ou compartilhar com pessoas, ou tu ter mais tempo para estar mais descansado, não pegar um trânsito e tudo mais, e estar com a cabeça muito mais livre, cara, putz, isso faz toda a diferença. Então a gente percebeu esse lado também, né? Putz, por que antes a gente não pensava assim? Porque antes a gente não olhava para essa realidade e via, putz, essa pessoa... Às vezes o cara trabalhando em casa, olhando de outro lado agora, o cara pode ser muito mais produtivo trabalhando em casa. Eu vou fazer um merchan free aqui do Be Officeless, que é um perfil do Instagram. Eu sigo eles segue? Ali e eu recebo os conteúdos deles ali. Cara, eu gosto muito porque eles têm um conceito chamado Home First. E não é o Home Office, porque o Home Office ele pré-estabelece que tipo, tu trabalha em casa e deu. Eles partem do princípio que o ideal seria, tipo, a princípio eu trabalho em casa, mas tu tem um porto seguro, tu tem um lugar para ir, tu tem um... Então é meio que aportuguesando aqui, um vai quem quer, né? E eu acho isso sensacional, porque tu pode ir os dias que tu quiser para hoje eu não tô legal, eu quero ir, eu quero ver pessoas e tal, eu tenho um escritório para ir. Não, hoje eu quero ser mais produtivo, vou ficar em casa, que eu produzo melhor, tu fica em casa. É uma escolha que cada um pode tomar no dia a dia. Eu acho que esse modelo seria sensacional. Cara, esse é o que alguns modelos de negócio funcionam, né? Acho que permitem a gente ser assim. E acho que esse é o modelo que a gente busca ali. A gente já falou, cara, vai ter um híbrido ali e tudo mais, mas vai quem quer. Eu acho importante uma coisa só, tá? Se a gente tem um perfil tão distinto das pessoas, assim, que às vezes algumas coisas vão se perdendo, tá? A gente ouviu isso da galera da Words, assim.
a gente percebeu que a gente não fazia mais happy hour, que no almoço a galera não tá mais almoçando junto e falando de série, falando daquilo que elas falavam antes, compartilhando as coisas, assim. Então a gente percebeu isso, assim, putz, faltam esses momentos. E a gente fez uns rap online mesmo, cara, que tu via a galera diferente, a galera pensando, putz, isso aqui não é a mesma coisa, mas, cara, eu precisava falar com alguém, vamos falar disso aqui, porque não tem mais. E a galera falou, eu sinto falta dos almoços que a gente fazia lá, que é a preparação do almoço, e sentar na mesa para comer e rir e tudo Aquele mais, ritual, interagir. né? Aquele ritual, cara. Então, eu acho que existe um papel, tá, das empresas aí, de RH, que seja, que é tentar, cara, só talvez gerenciar para que algumas coisas não se percam, tá? Porque o presencial, ele tinha coisas que se perder aquilo ali vai ser ruim também. Então, cara, é bom... E coisas que aconteciam naturalmente, né? Sem existir nenhum tipo de forçação de barra, né? Cara, imagina tu ter um colega de trabalho, ao nível de empatia que tu pode ter por ele. Não vai ter numa call conversando com ele ou falando com ele no Slack ali, entendeu? É. Não, a gente tem muita coisa na empresa que a gente fazia pelo outro, assim, né? Tipo, cara, vou trabalhar até mais tarde pra ajudar aqui o brother que tá... nem é minha área, eu sou de produção de conteúdo, mas eu vou ajudar a fazer uns anúncios aqui porque me dou bem com a Chiquinha aqui e ela tá passando por um aperto, é o último dia que ela tem pra entregar a campanha. Tu faz pela pessoa porque tu tá ali com ela no dia a dia, vamos se ferrar junto. No momento que isso se perder, vai ficar mais difícil, né? Esse é o nível de engajamento que tu vê. Cara, e isso é algo que tu não controla, tá? Não existe dinâmica de RH, do que tu quiser fazer, assim... que isso vem, tá? E essa dinâmica engole, tá? Engole qualquer tipo de teoria que tu tem ali. Tu pode usar algum método e tudo mais, tem algumas ferramentas, mas isso vem e engole, tá? Engole tudo. Não tem nada que substitua o tomar um café junto, almoçar junto, sair pra almoçar junto, almoçar junto no refeitório, esse tipo de coisa. Não tem, cara, não tem. Então, isso eu acho que perdeu um pouco. Teve gente aqui na Mateada que pegava busão junto. Cara, como é que... Não tem dinâmica que tu faça no RH que vá criar essa sinergia dessa... Não tem, cara. Então isso eu acho que é um aprendizado que teve. E eu digo, putz, eu não venho de formação de marketing, né, cara? Eu sou um economista não formado. Ciências econômicas na Unicinos, fiz alguns semestres lá e fiz ao ponto de entender o que o William Bonner falava no Jornal Nacional. e aí deu. E aí isso aí deu, aprendi um pouco lá e depois fui para a escola Google, né, cara? Fiz muito curso, autodidata também. E então eu não me formei assim para lidar com uma crise que nem a gente está lidando agora. Eu não me formei para isso, eu não me preparei para isso, assim. E aquilo, né? Cara, não tive essa escola nem no ensino, assim, nem na vida acadêmica e nem em casa, sabe? Família também, não tem nada a ver com isso, assim. Mas eu pensei, putz, olha só, eu passei por alguns momentos nessa jornada e esse agora, cara, foi que eu tive uma acelerada de aprendizado, assim, que para quem não vem dessa escola, tá? E tu tem que trabalhar no meio de uma crise e pensar como eu faço isso aqui que a gente tem, sair do outro lado, porque existe um turbilhão no meio aqui, né? Eu não tenho que fazer, eu tenho só que fazer sair do outro lado. O como a gente vai sair, a gente não sabe. Sai meio baratinado e tudo mais, mas a gente tem que fazer aquilo ali sair do outro lado. Então, para mim, eu acho que esse período todo aí foi um puta aprendizado. E eu acho que... É uma escola, né? É uma escola, cara. É uma escola e o que ajudou foi... Eu aceitei a pandemia, assim, mas meio, cara, me adaptei pra nova realidade, essa aqui que vai ser, vamos tentar tocar as coisas assim. Me surpreendi com uma equipe, com o time da Words que, cara, entrega no home office igual, assim. A galera que entrou no home office chegou gostando e a Words tem algo, tá? Tem algo que a gente diz ali, o Gabriel diz muito isso, tá? Que é... a Words é um lugar onde... e acho que vem muito do motivo pelo qual eu e o Gabriel a gente abriu a empresa, assim. Cara, é pra ter um lugar onde a gente quer ter uma empresa que seja aquela empresa que a gente não... que seja o oposto daquelas empresas que a gente tinha trabalhado antes, tá? Que tem aquilo que a gente buscava nas empresas. Então a gente tentou sempre fazer isso. Sempre fazer isso. E aí teve o ponto positivo, que é, cara, chegaram pessoas ali que engajaram, deu aquele fit cultural de tudo, valores e tudo mais, e, cara, é acima da média o que a galera se engaja quando dá esse fit. Acima da média. E a gente não fez uma dinâmica de RH para isso acontecer, a gente não fez absolutamente nada para isso acontecer. Tá? A empresa, quando é pequena, permite isso. Tu é pequeno, permite esse tipo de
de movimento acontecer, assim. Então, pessoas chegaram, isso aconteceu. É legal até pela proximidade que tu tem, né, com as pessoas, porque é uma coisa que só a empresa pequena te dá. Porque quando tu começa a ficar grande demais, começa a ter muito colaborador, tu não consegue ter tempo para conhecer as pessoas também e não criar sinergia com elas. Isso acho que começa um outro desafio agora, né? Que é como a gente começa a crescer de uma maneira que não se percam alguns valores ali, ou pelo menos aquilo que fez essas pessoas que são muito chave pra gente ali, não pensar, putz, isso aqui agora é outra Words, não existe mais aquilo que que movimentou a gente vir pra cá, a essência ali. Então esse a gente não tem esse receio, esse medo agora, porque, cara, a Words ela entrou no jogo agora para fazer aquilo que a gente é foda, entendeu? E a gente fala, a gente quer ser o melhor do mundo nisso aqui agora. Como é que a gente faz isso aqui de um jeito que o melhor do mundo vai fazer isso aqui? E a gente está fazendo. E hoje até falando ali um alcance que a gente teve geograficamente, tá? Isso já puxando outro aprendizado, assim, tá? Quando a gente une forças, e não esse movimento agora, mas eu sempre percebi, quando a gente tem parcerias que são estratégicas, e nem parcerias, são relacionamentos, tá? Que eles são muito transparentes. Eu sempre digo, eu tenho pessoas na minha vida profissional que eu diria, com essa pessoa eu seria sócio, teria um negócio sem pestanejar, assim. Porque as pessoas têm valores muito compartilhados. Então tem algumas que a gente elenca assim e pensa, putz, esse cara aqui eu quero fazer um troço com ele. Eu quero fazer alguma coisa com ele, assim. Então isso eu acho que esse tipo de parceria, de relação faz a gente ficar um pouco mais forte, tá? Daí se resulta onde hoje a gente entrou, faz parte de um grupo, mas eu posso dizer, a gente atende projeto, tem uma empresa do grupo que está na Europa, que é um mercado imaturo digitalmente, imaturo, cara. Parece o Rio Grande do Sul aqui há um tempinho atrás, tá? Eu vejo falar bastante isso do mercado italiano, por exemplo. A gente está atendendo um projeto na Europa, que é Espanha e Portugal, tá? Uma das empresas do grupo, que é a MEF Marketing, ela está em Portugal, tem uma unidade, a gente já tem 3 projetos lá rodando. Então lá o mercado é assim, eles estão lá e a gente é o braço de mídia e estamos no projeto lá com eles. Então é um mercado a ser explorado ainda e a gente está lá já também. Deu um alcance grande, a gente não imaginava chegar lá, ainda imaginava chegar lá rápido assim. A gente estava aqui ainda no Brasil, começando a engatinhar ali para o Sudeste, que é um mercado gigante assim. E a gente do nada já veio Cara, isso se deu como, tá? Não foi simplesmente uma rodada de negócios que vem investimento. Cara, é uma relação que começou há 3 anos atrás, que a gente se conheceu já conversa, já fiz projeto junto, já conversou várias vezes e tudo mais, já conhece pessoalmente as pessoas que estão ali, já tinha conversado. Então, cara, não foi um negócio, assim. Então, o grande segredo é uma construção de relacionamento, mas ao mesmo tempo um trabalho muito bem feito também, né? Porque não adianta tu ter um ótimo relacionamento se o trabalho é meia boca, não teria dado negócio também, né? Cara, é a construção, é aquela geração de valor, assim, entendimento do valor que cada um entrega, assim. Eu acho que a gente conseguiu deixar muito claro o propósito daquilo que a gente estava fazendo e como a gente fazia. E nem a gente percebia, tá? Como eu falei, né? Eu não venho de agência, mas eu percebo que quando a gente pega um projeto que vem de um mercado que ele é acostumado daquilo que está nas caixinhas, de como é feito ali, a gente acaba tendo uma entrega que supera a expectativa. Tá? É constante a gente pegar um projeto onde o cara tira só a parte de performance e mídia e diz, eu preciso de alguém especialista, porque onde eu tô, eles não entendem das plataformas. E quando chega, a gente consegue dar uma boa experiência além de melhorar o resultado. Então imagina, tu consegue construir uma relação forte com um parceiro ali e entregar resultado para ele, que é o motivo daquilo ali. Cara, isso acho que aí é que tá, sabe? A gente declinou muito o negócio por enxergar. Eu falei, cara, a gente não vai conseguir fazer isso pro teu momento de negócio. O que tu quer tá muito longe, ou é uma construção, ou talvez a Words não vai conseguir fazer. A gente consegue fazer isso aqui. Cara, mas talvez isso aqui vai ficar caro para ti hoje ali. Talvez tu precisa disso aqui, mais isso, mais isso, mais isso. Isso talvez não funcione, né? Então avalia se vale a pena tu ir nesse caminho agora. Então, até uma venda consultiva, fazer a gente construir uma confiança. E pra gente que trabalha com isso, é muito mais negócio tu atender bem o cliente e vender o que ele realmente precisa, porque ele vai ficar muito mais tempo contigo, do que tu fazer uma grande venda agora que daqui a 3 meses o cara tá arrependido e vai querer cancelar o contrato, né? Cara, a gente tem pouca
pouca venda de ciclo curto, assim. Então, hoje é 6 meses e não que a gente amarra 6 meses. É o tempo que a gente pede para amadurecer aquele projeto que a gente está começando com ele. Então, eu vou te entregar resultado talvez na semana 1, mas para ficar madura, 6 meses. 6 meses. 6 meses, 1 ano, então... Tu vendeu direitinho, fez um bom trabalho, o cara vai ficar por muito tempo, né? Eu digo para o cara que é pré-vendedor agora, para quem trabalha ali junto comigo, eu digo, tem uma coisa assim que eu faço com esse perfil de cliente que chega e quer realmente fazer e é muito ansioso e acha que é fácil de fazer, eu dou uma rasteira na expectativa dele. Eu não entro na onda de que vamos lá, é isso aí mesmo, digital é foda, nós vamos triplicar, triple, double, e nós vamos fazer chover. A gente não usa esse discurso, eu dou uma rasteira na expectativa dele, assim. Uma rasteira, assim. De vez em quando a gente tem que dar uma rasteira porque ele vem de olhar na internet que é tudo muito fácil e que existe uma forma de fazer. E ele chega em reunião, às vezes, até meio pronto para conversar contigo com algumas premissas, assim. Tu diz, cara, mas não é bem assim. E tu faz algumas perguntas para ele enxergar que o negócio dele não está maduro o suficiente para fazer aquilo. Tem clientes com grana que chegam, cara, eu quero fazer isso aqui. Eu falei, cara, tu quer fazer isso, mas tu não tem isso aqui ainda, né? Se tu não fizer isso aqui, tu pode fazer sem isso, mas o teu risco é esse. Ele, eu tô conversando com alguém aqui que talvez me disse algo que ninguém me disse. Ele talvez não sabe se aquilo ali é ótimo pro negócio dele ou não. Não só tu mostra que tá interessado, como mostra que entende, né? É isso aí. Então, cara, acho que eu não sei se é uma postura, eu já conversei com muito profissional do mercado, onde quando a gente se conheceu, a gente conversou também, e essa sinergia que tem nas histórias que tu comenta, é porque foi muito parecido, tá? E eu conversei com outros caras que são antigos desse mercado também. E, cara, existe esse ponto em comum, assim, tá? Como existe um mundo de oportunidade aí, tu pode aproveitar elas e pensar, cara, eu sou oportunista, mas dura pouco isso, dura pouco. Quando tu não consegue construir algo consistente, cara, dura muito pouco. Não é duradouro, não. Não é. Eu sempre tive essa cultura também de fazer uma venda consultiva, bem feita, para que o negócio dure mais tempo. Porque isso que vai fazer crescer no final das contas, né? Não adianta eu tenho que ficar muito mais tempo me desgastando num contrato para não deixar o cliente sair, porque ele 2, 3 meses ele não está satisfeito, quer sair, e aí eu fiz um contrato que ele tem que ficar 1 ano, a gente fica brigando com aquilo. Eu vivi isso dentro de agência, eu vi isso acontecer, e quando eu criei a Mateada, eu disse, cara, eu não quero isso para mim, não vou ficar discutindo o contrato. Eu prefiro 1000 vezes vender para o cliente certo, a coisa certa, e ficar ali porque ele quer ficar comigo, do que a gente ficar esperneando aqui, discutindo o contrato em cada reunião, né? Desgaste mental, cara, disso aí. E até a gente percebeu no time, tá? Tendo pessoas trabalhando, trazer um cliente que ele é problema, o time fica totalmente desmotivado, sem propósito. Verdade. Cara, e a gente já trabalhou com... Eu trabalhei com um cliente mala já, que eu atendia e tudo mais. E para nós, que a gente é dono do negócio, é diferente. É diferente do que alguém que está ali realmente conversando, tendo que estar atendendo aquele cliente ali. E não é só cliente mala, mas é projeto que realmente tu não vê uma evolução. O cara não consegue crescer. Então, para nós é fácil. A gente está ali no topo do negócio, quer vender, manter todos os clientes. Eu falei, eu não quero perder nenhum, mas esse aqui tem... Cara, mas e aí? A gente fez o que a gente tinha que fazer lá? Então, eu sempre levanto essa questão, assim, mas eu já entendo. Cara, o time está ali e eu tenho que olhar primeiro. Eu olho para o cliente, tá? Mas eu já coloco numa balança saber se realmente o cliente ele tá à frente de tudo, quase tudo, tá? Eu acho que ele não tá à frente do time, assim. A gente tem que estar olhando que é um termômetro, tá? Porque, cara, pode vir um cliente que... Se tu perde o time, tu perdeu vários clientes ali, né? Cara, se tem algum cliente, se o time não tá funcionando bem e a gente trabalha com serviço, fudeu. A coisa vai. A coisa vai. Hoje vocês trabalham só com AdWords, focado nisso? Não, a gente trabalha com mídia digital, com ads, tá? Ads nas plataformas. Com ads em geral. Ads em geral, tá? Então, falando de social mas ads... Mas o carro-chefe continua sendo... Cara, é Google, mas eu não digo mais o carro-chefe. Hoje a gente trabalha bem multicanal, tá? A gente trabalha no conceito ali de brand pharmacy, onde a gente trabalha ações... A gente consegue fazer aquela conexão ali entre uma ação mais forte de branding e performance... entender aquela relação de causa e efeito, trabalhar todas essas etapas de funil, ali, entender como elas funcionam e onde a mídia se encaixa, tá? Em cada uma dessas etapas. Então, se tu tem um plano, quer conversar com alguém, tu quer levar um produto para o mercado, ou tu quer fazer um posicionamento de marca, a gente vai fazer uma campanha de alcance para isso, com KPI de alcance,
Porém, a gente entende, né? Como eu consigo fazer essa ação de branding, mas talvez coletar dados para eu continuar em uma ação aqui de engajamento, de reimpactar esse cara, conseguir que ele abasteça alguma lista aqui para nós de remarketing, um público personalizado que a gente criou, e eu entender até a relação de causa e efeito do quanto isso gerou performance. A gente atendeu alguns segmentos que eles tinham verbas distintas, tá? Não, a verba de vocês aqui é de performance, daí tem a verba de branding. Eu falei, cara, ok, entendi. Mas como vocês conectam, né? Porque vocês estão fazendo um barulho muito grande nos canais aqui. Vocês olham essa razão de causa e efeito, o quanto isso está influenciando nos canais digitais de vocês? Sim, a gente percebe algumas coisas. Então a gente entrou justamente para, cara, vamos ver como a mídia se encaixa nesse funilzão aqui de brandformance, nessa estratégia. E vamos ajudar vocês a medir isso. A tentar fazer um mínimo de atribuição possível ali de resultado. Tu não vai saber exatamente que aquela campanha naquele canal gerou aquela conversão no final. E existem formas de tu conseguir chegar muito próximo, tá? Mas a gente não faz isso, só que a gente faz essa conexão, entende? Conecta as estratégias. Cara, teu branding tem que estar ligado com uma estratégia de performance que vem depois, tá? A gente tem que se preparar para isso. E preparar vamos ajeitar a casa. E não pensar que uma campanha de performance ou campanha de anúncio é um criativo que tu segmenta um público, bota para rodar, vê o alcance que teve e conversão e CPA. Cara, não, sabe? A gente teve cliente que entrou e disse, olha, a gente já testou social ads e não funciona porque não converte. A gente vê que o CPA aqui é muito melhor. Eu falei, cara, aí põe a culpa no sistema e não tem nada a ver, né? Isso aí. Uma campanha que foi mal pensada, mal estruturada, mal criada. Campanha mal pensada e até, cara, o KPI que tu vai avaliar numa campanha de alcance não é CPA. Né? Tu tem que fazer um barulho aqui e entender o quanto... Então a gente trabalha com um modelo de atribuição North Star Metric. A gente define qual é a nossa métrica estrela do norte. É a quantidade de leads. Só que se a gente faz uma ação de muito barulho aqui, a gente vê se aquele indicador mexeu. É lead qualificado, é CPA. Então a gente define qual é a North Star Metric para aquela estratégia que a gente vai ter. Isso norteia tudo que a gente for fazer. Cara, isso facilita alinhamento com o cliente, para ele estar olhando para o mesmo indicador que tu olha, ele entender aquilo que tu está fazendo, senão ele vai te perguntar, mas e meus seguidores? Cara, essa porra que a gente criou aqui não foi para conseguir seguidor. Tá aqui a nossa North Star Metric, nós vamos fazer tudo para isso aqui. Seguidor é consequência. Tu quer uma estratégia para isso, é outra coisa. Só que a gente não faz uma campanha foda ali para conseguir seguidor. Cara, a gente é performance, entendeu? Seguidor é consequência, faz parte, tá? Mas a gente quer fazer uma estratégia... se tu tiver se tu tiver um bom produto, tiver uma campanha no ar, o seguidor ele vai vir, assim. Então a gente veio com esse conceito faz um tempo já, a gente está trabalhando com mídia, ads, multicanal. Cara, tem grana envolvida, a gente faz. A gente faz copy, não cria conteúdo, mas a gente direciona, a gente não produz vídeo, mas a gente consegue pegar um material de vídeo. Ou a gente cria um vídeo cara, um motion ali legal, pensado para o YouTube, para aquele público, para aquele momento, para aquela estratégia, e a gente faz aquilo específico, ali. Né? Faz aquilo ali gerar performance. Cansou o criativo, cara, a gente não vai lá e pede para o cliente, faz um novo kit de criativo. Cara, os criativos começaram a cansar, a gente está testando já. Muda a segmentação, já muda criativo. O cliente nos dá autonomia para seguir a linguagem dele ali, o tom de voz dele. Passa o KV, o Key Vision dele ali, os materiais todos, cara, o manual de marca dele ali. Então a gente usa tudo isso e, cara, deixa a gente gerir aqui, eu vou gerar performance. Teu indicador, quantidade de leads que vão chegar ali nesse período. Como a gente vai fazer, deixa a gente fazer. Sim, não faz sentido o cara te contratar e ficar ditando o que é para ele. Deixa a gente fazer, não vem querer aprovar a palavrinha que tem aqui que eu vou usar. Sai fora, tu nem tem acesso à conta aqui, deixa eu fazer esse meu trabalho. Sim. Qual é a nossa métrica? Isso aqui tu vai medir, isso aqui a gente vai fazer. Só que a gente aponta muito também, cara, a gente está fazendo isso e tu precisa dessas coisas aqui agora. Tu consegue fazer? Não consigo fazer. Tem alguém aí dentro? Não tem. A Words tem, a gente ajuda. A Words não tem, chama alguém para fazer. Ou contrata, a gente ajuda o cliente a contratar alguém. Sim, a gente já fez currículo, cara. Porque faz sentido para o nosso trabalho. Impacta no teu negócio, né? Então, cara, o nosso envolvimento, a gente senta para identificar o problema, falar sobre o problema, mas a gente ajuda na execução para corrigir. Então a gente não senta ali muito consultoria. Só apontar dedo e deu. Foi. A gente ajuda na execução, assim. Então, cara, tem desafios que a gente consegue abraçar e que gera uma puta performance em pouco tempo. Outros demoram um pouco mais, assim. Então, cara, a gente tem um método, tá? Tem método, tem processo, tem um framework de trabalho que a gente construiu. O time aderiu a esse framework, existe um processo para fazer funcionar. A gente manja muito das plataformas, cara. Posso dizer, um diferencial que a gente tem é a plataforma do Google é a mesma para quem
para quem quiser usar. Tu pode criar a conta lá e sair fazendo uma campanha amanhã. Porém, cara, a gente pega uma mesma conta, mesma plataforma que outro player, ou internamente, alguém estava lá dedicado todo dia para fazer aquilo ali, a gente pega aquilo ali e faz aquilo ali melhor. É que uma coisa que eu sempre falo é que o Google, principalmente, ele criou a plataforma, ao meu ver, de uma maneira muito completa, muito perfeita. Porque se tu não entende quase nada, tu consegue criar uma campanha. E se tu entende muito, tu também consegue criar uma campanha. De maneiras completamente diferentes, né? E aí, obviamente, quanto mais tu conhece da plataforma, quanto mais tu conhece de marketing, quanto mais tu conhece de técnica, de publicidade, tudo, tu vai conseguir criar campanhas muito melhores, com muito mais performance. Mas se tu tá começando agora e abrir para quem nunca mexeu no Google Ads, se tu ir lá e fizer uma conta, eu aposto que até o final do dia tu vai conseguir criar uma campanha e colocar ela no ar. Porque a ferramenta, ela facilita bastante. Ela te atalha muitas coisas. Então, dá para colocar algo no ar? Dá. Vai ter performance? Daí a gente já não sabe. Né? Essa é a resposta que a gente não tem. Daí vai muito até de como a plataforma é construída, de como tu manipula ela, assim. E o Google, tá? O Google, não sei o quanto... a gente trabalhou bastante e o Google ele evoluiu muito, né? Tanto é que eu fiz esse workshop lá do Google Mudou, que virou a palestra, porque ele mudou realmente, assim. Ele está trazendo os recursos de machine learning ali. Ele veio sempre colocando, meio que te forçando a usar alguns recursos para aquilo ali, para a máquina aprender e aquilo ali realmente funcionar. Então, algo que a gente percebeu, assim, foi até que o Google deixa tu criar aquela campanha. Tu segue o tutorial dele e as boas práticas. Só que nem sempre aquilo ali vai funcionar para todos os negócios. Então, tem que ter uma cabeça pensando ali, para saber se aquilo está funcionando ou não. Para saber se está funcionando ou não, ou como manipular a máquina. Aquilo ali faz sentido para o teu negócio, para aquela estratégia que tu criou? Talvez não faça, talvez é um recurso automatizado que te ajude muito no teu dia a dia. Só que tu tem que nortear ele ali. A gente percebeu isso. Cara, a gente faz lá, a gente une, tá? É uma gestão que junta é uma gestão manual junto com machine learning, tá? Então tem a máquina ali junto, mas tem alguém olhando e mexendo junto ali. Porque se tu deixa a máquina fazer sozinho, cara, ela faz. Só que será que não poderia ter uma performance melhor se tivesse alguém ali direcionando mais, otimizando aquilo ali? Então essa é a pergunta que a gente sempre levanta. A gente sempre vai atrás de uma performance melhor, assim. Entre a máquina fazendo e uma pessoa, acho que deixa uma pessoa fazer, né? E entre ninguém fazendo e uma máquina, deixa a máquina então, pelo menos tem alguém. Mas entre a máquina e uma pessoa... O bom é saber pensar e saber dividir isso, né? Saber qual que é saber analisar o que a máquina está fazendo, às vezes, para saber se aquilo está fazendo sentido ou não. E para fazer contato contigo aí, quem se interessou pela Words e quer entrar em contato, seja para tirar uma dúvida, seja para contratar, seja para mandar um currículo e fazer parte do time. Cara, o Words está contratando, tá? Tá constantemente agora, tá em expansão, então a gente está sempre buscando Então, para quem está nos ouvindo e tem interesse em trabalhar, vocês aceitam pessoas só de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do Brasil? Como é que tá essa... Cara, Brasil inteiro e mundo inteiro, tá? Hoje a gente tem alguém que está em São Paulo, mas ele é angolano. O cara apareceu, tem um talento lá e está trabalhando na Words. A gente tem pessoas fora do Brasil trabalhando e tem, cara, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, interior aqui. Então agora com a pandemia todo mundo espaçou, mas todas as vagas que a gente abriu é remoto, tá? A princípio é remoto, não tem exigência de ter presença física, então o momento é esse, cara, a gente consegue fazer e funciona, a gente testou e validou. E como que as pessoas podem saber mais a respeito das vagas? O LinkedIn da Words, tá? Então se tu achar o Words lá no LinkedIn... Para facilitar, vou colocar um link, link do LinkedIn aqui na descrição do post. Tem as vagas lá. Se alguém olhar os meus perfis de rede social, tá? Eu não sou mega influencer de... Vou colocar link aqui em tudo também. Tu me manda tudo isso depois que eu vou colocar tudo no post. Tem link do Kenobi também, que a gente tem todas as vagas lá, a pessoa pode se inscrever. Então, cara, tem alguns canais ali. E não é só o Words, tá? A Words tem, mas o grupo tem. Acho que tem Vagas ou perfil? Vaga. Muita vaga lá. Então, tem perfil no Kenobi também, mas tem diversas vagas. A gente teve até recentemente alguém que veio para uma vaga de uma empresa do grupo e acabou vindo para a Words que tinha mais fit. Como todas elas estão ligadas à tecnologia e marketing, então acaba cruzando. Então a gente consegue aproveitar. Está crescendo, tá? O grupo é legal. Se alguém entrar lá, buscar no Google ali sobre a Words, vai ver linkado, o nome do grupo é Wikin, wikin.com.br, vai ver as logos que tem lá, que a gente atende. Então vai ver que realmente o grupo é legal, assim.
A gente entrou e ficou com vontade de entrar e ficou com vontade de continuar e desenvolver coisas legais junto com eles ali, porque eles fazem coisas legais. Então, gente, é isso. Mais da Words é o site da Words, né? O site da Words está lá. O site vai estar tudo linkado aqui também, botar o teu perfil aí, as pessoas te acham no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. No Instagram tem algumas fotos lá, mas acho que eu parei umas postagens depois não tenho muita coisa no Instagram, no LinkedIn eu tenho um pouco mais, mas pouco, me puxam as orelhas por isso, né? Que eu sou uma das caras da Words ali. Mas só conectar... E os perfis da agência? Também, eu não lembro de cabeça exatamente os perfis ali, tá? Se tá como... A gente andou mudando agora, porque a gente passou de ser especialista AdWords para ser Words. Mas a pessoa vai achar. Vai achar, cara. Bota Words, não tem muita Beleza. Words, tá? Mas tem vai estar tudo linkado aqui no... Só tem Words com W, mas vai achar Words lá. E a gente tá compartilhando umas coisas legais lá. Cara, muitíssimo obrigado. Foi um baita papo. Muito legal conhecer a tua história. Aprendi bastante. Acho que muitos ensinamentos aí. Tenho certeza que a nossa audiência aí também aprendeu bastante. E fica o convite, então, aqui pro Gabriel vir aí bater um papo com a gente. Sim, pode deixar que eu estendo oficialmente amanhã para ele também. Contar a parte dele lá, a visão dele dessa história aí. É isso aí. Cara, valeu pelo convite, tá? Acho que foi bom. Me ajudou até a relembrar um pouco da história, tá? Tu viu que a gente acabou aprofundando em uns pontos. É porque realmente eu fui construindo enquanto a gente estava conversando. Então foi bom um papo também. Acho que o aprendizado é válido aí. E, gente, estou disponível aí. Eu estou sempre aberto para um papo. Quem quiser conversar sobre o digital, sobre o mundo Google ali, estamos aí. Está aí, vontade. Se tu gostou desse papo aqui, se inscreve aí no canal da Mateada para ver mais conversas como essa. Toda quinta-feira eu falo com alguém aqui que é do mercado, que tem história legal para contar, alguém que tu vai aprender muito como aprendeu hoje, como eu aprendi hoje, eu tenho certeza que tu também. E se tu ainda não se inscreveu lá no Spotify e prefere assistir os episódios por lá também, segue lá no Spotify, dá um coraçãozinho pra gente lá, que isso ajuda a atingir mais pessoas, né? E todas as outras plataformas de streaming também. Inclusive, se tu é um ouvinte de podcast mais raiz e gosta de ouvir no teu aplicativo que ainda não é um aplicativo automático, tu vai conseguir o nosso endereço de RSS no endereço blog.mateada.com/podcast. Lá tu pega o RSS e coloca no teu aplicativo de preferência aí. Fora isso, estamos disponíveis em todas as principais plataformas de streaming, como o Spotify, que eu já falei aqui, Google Podcast, Apple, todas as outras, Deezer e todas as outras principais plataformas aí. Assim como no YouTube, né? Que tu vai achar no endereço youtube.com/mateadapodcast. Certo? Então é isso e até semana que vem. Valeu, Dimas. Valeu.